E se eu te dissesse que algumas das maiores estrelas de Hollywood fizeram isso mais de 12 vezes por dia? Desde dormir com 2.000 mulheres até entrar em reabilitação sexual, aqui estão os 75 piores viciados em sexo da história de Hollywood. 1. Marion Davies. Esta próxima pessoa na lista é uma das mais icônicas durante a era do cinema mudo. No entanto, ela também deixou outra marca além de seu talento. Atenção, isso não é algo de que ela deveria se orgulhar. Acontece que Marion Davies teve uma vida muito controversa e acho que muitas pessoas já sabem ao que me refiro. Mas caso você não tenha ideia do porquê, prepare-se. Nascida no Brooklyn, Nova York, em 3 de janeiro de 1897, ela era Marion Cecilia Doris antes de se tornar Marion Davies. Ela era a mais nova dos 5 filhos de Bernard e Rosie Doris, e desde o início, Davies foi ambiciosa. No entanto, foi só depois de ver sua irmã ter sucesso no mundo do espetáculo que ela também começou a sonhar em ser atriz. Ela trabalhou como modelo para pintores conhecidos da época após se formar no ensino médio, e em seguida começou sua jornada no palco e fez seu nome como uma atriz talentosa logo depois. Voltando sua suposta associação com o magnata dos jornais William Randolph Hearst e o infame Charlie Chaplin permanece uma das relações mais misteriosas e intrigantes da indústria. A fofoca na rua revela que ela pode ter estado namorando os dois ao mesmo tempo, porque... Bem, Davis supostamente não estava muito satisfeita com o desempenho de Hearst e procurou prazer com outro cara. As coisas ficaram confusas depois que Hearst começou a ficar com ciúmes. Mas ninguém sabia se ele foi capaz de confrontar Chaplin. Mas uma coisa é certa, Davis queria mais do parceiro, e mais ela foi buscar... Acho que todos podemos concordar que Lana Turner esteve envolvida com várias pessoas ao longo de sua vida, e se você acha que 8 casamentos são normais, então quem sou eu para julgar? No entanto, isso é algo de que as pessoas falam quando se trata de Turner, e às vezes não é uma coisa boa. Sem mencionar como ela também fez parte de numerosos casos extraconjugais, tanto durante quanto após seu casamento com Frank Sinatra. E para alguém tão bonita e talentosa como ela, é muito pouco característico se envolver com um cara que já é feliz no casamento. Mas adivinha, Turner fez isso e mais. Houve até relatos dizendo que um de seus namorados revelou detalhes muito chocantes sobre a atriz, e você não vai acreditar no que ele acabou de dizer. O Daily Mail revelou que conseguiu obter uma declaração em que um ex-parceiro mencionou que o rosto frio e aparentemente desinteressado de Turner pode ser enganador, porque ela é tudo menos desinteressada quando se trata de assuntos na cama. O ex-namorado também revelou que Turner estava interessada apenas em fazer sexo comigo com a maior frequência possível. E isso levou a números impressionantes, até 12 vezes ao dia e às vezes até rumores de ser mais 3 Louise Brooks. Em seguida, essa talentosa atriz e dançarina é famosa por outra coisa. E não está relacionado à sua atuação no palco. Mais especificamente, é sua motivação e paixão quando se trata de assuntos que se desenrolam na cama. Nascida em 1906 em Cherryvale, Kansas, a vida de Brooks foi tão diversa quanto as pessoas que interpretou nos filmes. E por causa de seu talento, sua influência no cinema ainda é sentida hoje. Ela é bem conhecida pelo seu corte de cabelo bob e pelos seus papéis em The Show Off, Pandora's Box e Diary of a Lost Girl. Todos sabiam que ela era uma mulher livre e isso se estendia às pessoas com quem dormia. Brooks reconhecia repetidamente que era uma mulher libertada e estava disposta a explorar tanto dentro quanto fora do quarto. Seja lá o que isso signifique, deixo para a sua imaginação. Como resultado, não foi surpresa que ela estivesse envolvida com alguns homens casados. Havia também outras preocupações em relação à sua sexualidade, mas Brooks nunca confirmou nada sobre isso. Mas note, ela teve sua boa cota de relacionamentos com outras mulheres, então isso fala por si só. Nossa próxima celebridade é conhecida por ser muito picante. Seus 8 casamentos chamaram muito mais a atenção do público do que seu trabalho humanitário ou suas performances. De fato, ela conseguiu atingir esse número em parte porque começou muito cedo. Nascida em 27 de fevereiro de 1932 em Hampstead, Londres, Elizabeth Rosamond Taylor era filha do negociante de arte Francis Taylor e da atriz teatral Sarah. Quando Taylor tinha 3 anos de idade, sua mãe decidiu seguir uma carreira no mundo do entretenimento devido à sua beleza excepcional. Aos 9 anos de idade, Taylor fez sua estreia na comédia de 1942, There's One Born Every Minute. Seu talento e olhos violeta impressionantes chamaram a atenção da MGM e eles a contrataram para Lassie Come Home de 1943 e o resto foi história. Uma existência protegida e inocente na Bond Street, em Londres, assim como uma série de experiências de ensino em casa, fizeram com que ela acreditasse que casamento e amor estavam inextricavelmente ligados e que quem quer que ela se casasse, ela adoraria. Este assunto resultou em numerosos casamentos e divórcios. Seu primeiro casamento foi com Conrad,
Hilton Jr., ela se divorciou dele aos 18 anos após descobrir suas inclinações mais violentas e, posteriormente, casou-se com Michael Wilder. Ela se divorciou dele um ano depois. No entanto, suas dependências e excessos começaram a se manifestar após seu terceiro casamento. O que se seguiu foi uma série de casamentos com homens com quem ela traía, criando um ciclo sem fim. 5. Frank Sinatra. Você ficará surpreso ao descobrir que esse cara dormiu com 3 pessoas desta lista. Então, se você estava se perguntando se ele deveria ou não estar nesta lista, aí está. Mas antes de se tornar um notório sedutor, ele era um talentoso cantor. Surpreendentemente, o icônico crooner nunca teve aulas formais de música, mas ao longo de sua carreira de 50 anos, né, ele ficou conhecido por apelidos como The Voice e The Sultan of Swoon, deixando uma impressão duradoura na música americana. Apesar de sua imensa fama, ele tinha momentos sombrios em sua vida, tais como relações problemáticas, possíveis ligações com o crime organizado melancolia, e até mesmo um arquivo confidencial do FBI. Ele também era muito conhecido no que dizia respeito aos seus relacionamentos e tempo dentro do quarto. Alguns até acreditam que ele teve sucesso em conquistar a famosa Monroe. Há também teorias sobre os laços de Sinatra com indivíduos influentes, bem como seu romance tumultuado, o último dos quais derivado de seu desejo sexual avassalador. Existem alegações de que Sinatra tinha um desejo insaciável por sexo, particularmente em 3 dimensões. Na verdade, sua ex-esposa, Nancy Barbato, indicou que sabia onde estava o coração dele e estava disposta a tolerar seu adultério. Tudo mudou abruptamente quando o famoso cantor começou a cobiçar as saias de Ava Gardner. É seguro dizer que eles se divorciaram pouco depois. 6. Marilyn Monroe? Aposto que a maioria de vocês já ouviu seu nome em algum lugar. Monroe pode ser uma das maiores atrizes de sua era, por isso merece estar incluída nesta lista, mas por trás do glamour, Monroe escondia algo mais. De fato, mas o caso de dependência de Monroe não é do tipo típico, já que ela teve que lidar com algo mais sério do que drogas ou vícios incontroláveis. Antes de se tornar o ícone que foi, Monroe era Norma Jean Mortensen, que nasceu em Los Angeles em 1926. Ela foi criada por pais adotivos cristãos devido à incapacidade mental de sua mãe para criar uma criança. Depois, ela se tornou tutelada do Estado e foi colocada em um orfanato após viver com supostos amigos da família violentos. Em 1944, Monroe deixou seu emprego a fábrica em uma de munições para funcionar modelo para um fotógrafo, defina desejos de o- seu primeiro marido, um operário de fábrica de 16 anos que estabeleceu Peter se juntou aos fuzileiros navais. e pode ter sido uma das melhores escolhas que ela já fez. Voltando, Monroe lutava com algo emocional. Foi revelado que o vício de Monroe era sexual, mas não como um desejo por sexo. Especialistas explicaram que a atriz ansiava por intimidade e usava o sexo para substituir essa intimidade em vez de amor e relacionamentos fortes e duradouros. Como resultado, Monroe teve múltiplos relacionamentos ao longo dos anos, mas nunca conseguiu formar uma família. 7. Michael Douglas. Mesmo que você não conheça seu nome, provavelmente já viu alguns de seus filmes. Para começar, ele participou de Wall Street, Instinto Selvagem e Atração Fatal. Mas estes são apenas alguns dos filmes em que Douglas entregou performances excepcionais. Ele também foi um produtor e participou da produção de alguns clássicos da indústria, incluindo Um Estranho no Ninho em 1975, que lhe trouxe seu primeiro Oscar. Além disso, Douglas é bem conhecido por seus papéis nos filmes do Homem-Formiga, Instinto Selvagem, A Guerra dos Roses e Tudo por uma Esmeralda. Além de estabelecê-lo como um ator respeitável, as atuações de Douglas o colocaram sem querer na perspectiva do público como um viciado em sexo. Os 2 casamentos do ator, o segundo com a Catherine Zeta-Jones, de 25 anos, e os personagens hipersexuais que ele interpretou em filmes como Instinto Selvagem e Atração Fatal, todos ajudam a perpetuar essa percepção. Mesmo que a impressão do público sobre Mike como um cara limpo não tenha mudado, ele não estaria nesta lista apenas baseado em boatos. Douglas supostamente internou-se em um hospital para tratamento de vício em sexo durante seu primeiro casamento com Deandra Luca Michael, iniciando uma tendência que se espalharia por Hollywood. 8. Jane Mansfield. Jane Mansfield teve inúmeros empregos ao longo de sua vida e acho que todos podemos concordar que ela era uma pessoa com múltiplas paixões. Ela foi uma atriz, uma modelo, uma artista de boate e, claro, uma respeitada membro da Playboy. A lista continua, embora Mansfield fosse mais reconhecida como um símbolo sexual. Hollywood na época. Nos anos 1950 e 1960, Mansfield era uma bomba de Hollywood, renomada por sua beleza, senso de estilo e independência. No auge de sua popularidade, ela conheceu o vencedor do Mr. Universe, Mickey, um húngaro,
e os dois se casaram em 1958. Depois disso, Mickey alcançou fama por conta própria e estrelou filmes com Mansfield, como Will Success Spoil Rock Hunter. Voltando, a atriz capturou a atenção pelo Muitos físico como ela. voluptuoso. De fato, ela foi colocada no mesmo pedestal de Marilyn Monroe, Betty Grable e Mamie Van Doren, E talvez. que foram pioneiras da estética da loira burra que dominou Hollywood por muitos anos. Assim como qualquer celebridade, a atriz era viciada em muitas coisas diferentes. Há álcool e entorpecentes, mas ela também é notória por ser viciada em sexo. No entanto, há aspectos do seu passado, como experiências de trauma na infância, que não foram amplamente discutidos. Como resultado, o infeliz incidente tornou-se um trampolim que abriu as portas para o seu vício. Ela fala corajosamente sobre sua condição quando perguntada, e narra como tem lutado com as consequências de suas ações. 9. Fatty Roscoe Arbuckle. Esta próxima pessoa pode ser uma das mais controversas que incluímos. Também conhecido como Fatty Arbuckle, trabalhou como diretor e comediante de filmes mudos, então acho que você pode dizer que ele era bastante apaixonado por muitas coisas. No entanto, além de trabalhar na indústria, Fatty também é apaixonado por outra coisa, especificamente sua conexão com outras pessoas. E quando digo conexão, quero dizer fisicamente. Isso levou a uma vida muito escandalosa. Em determinado momento, ele, junto com amigos, supostamente alugou 3 quartos de hotel para uma noite de festa. Infelizmente, uma tragédia ocorreu quando uma aspirante à atriz foi encontrada morta. Embora as evidências tenham provado que Fatty realmente não tocou na mulher fora de um contato casual, os jornais revelaram que Arbuckle havia se aproveitado de uma senhora com uma garrafa de Coca-Cola em um ataque violento. Sim, você ouviu direito. A atenção da mídia cresceu. Arbuckle não teve escolha a não ser se desculpar e, apesar de ser absolvido, sua carreira foi afetada pelo caso em si. Mais tarde, ele vendeu todas as suas riquezas para pagar as taxas do tribunal e não conseguiu encontrar trabalho significativo pelo resto de sua vida. 10. James Dean. Durante mais de meio século, as pessoas têm se perguntado se o ator é queer. No entanto, ninguém conseguiu confirmar a verdade sobre sua sexualidade, mas acho que todos podemos concordar que Dean é um dos muitos ícones sexuais de sua época. Ele foi tão icônico que, após 60 anos desde sua trágica morte, Hollywood ainda está procurando o próximo James Dean. Mas antes de se tornar o ícone que foi, Dean começou como um sonhador, e acredite ou não, o jovem ator fez apenas 3 filmes em sua carreira. A Leste do Éden, em 1955, onde interpretou o irmão rebelde na releitura de Caim e Abel, Juventude Transviada, em 1955, e Assim Caminha a Humanidade, onde calçou as botas de cowboy de um vaqueiro inconformista. Todos os seus filmes se tornaram clássicos de Hollywood, embora ele só tenha visto um até a conclusão. Isso foi depois de enfrentar seu teste de trânsito. Em 30 de setembro de 1955, ele tinha apenas 24 anos quando colidiu com outro automóvel enquanto viajava pela Rota 466 em seu Porsche 550 Spyder. O acidente o matou quase instantaneamente. Embora sua vida pudesse ter sido um filme triste, Dean teve uma carreira muito bem sucedida e era bastante difícil negar o impacto que ele teve. Na tela, Dean era o epítome do sexy cool, mas fora das câmeras, a estrela de 5 pés e 8 polegadas, 135 libras, tinha algumas excentricidades e era sujo. Sim, você ouviu direito. Agora dizem que Dean não se importava muito com sua aparência pública e adotava um visual desalinhado. Em um almoço formal, ele apareceu descalço e com jeans sujos, e era conhecido por ir aos ensaios com calças presas com alfinetes de segurança. Amigos também afirmavam que Dean costumava ligar ou visitá-los tarde da noite, dizendo que num momento estava animado, no outro, desanimado. Além disso, as pessoas costumavam falar muito sobre sua sexualidade, e embora ele não pudesse confirmar se os rumores eram verdadeiros, fontes revelaram que ele gostava de se intimar com seus parceiros. Pelo menos isso é algo em que todos concordamos sobre o falecido James Dean, George Reeves. George Reeves interpretou o Superman na televisão nos anos 1950. Embora o seu Superman só possa ser derrotado pela Kryptonita, o chumbo quente prova ser a queda de Reeves. Levar um tiro não te transforma automaticamente em um bad boy, mas se você leva uma bala após abandonar sua amante ligada à máfia por uma celebridade tabloide louca, nós contamos. Pouco antes de sua morte, Reeves abandonou sua amante de longa data, Toni Mannix, que era casada com o executivo da MGM, Ed Mannix. Ele mais tarde ficou noivo da famosa festeira Leonore Lemon, que era conhecida por ser imprevisível. Acontece que Ed era o solucionador de problemas da MGM, que fazia os problemas desaparecerem, como terminar em uma vala, e dizem que ele não se opunha se você dormisse com sua esposa, desde que não a deixasse irritada. A morte de Reeves foi considerada suicídio, mas a investigação foi obscurecida por circunstâncias questionáveis.
Sem mencionar que Lemon entrou na casa quando era uma cena do crime, a autópsia de Reeves foi mal conduzida e as testemunhas oculares não eram confiáveis. No final, o Superman morreu por causa de sua paixão descontrolada pelo amor, e acho que este pode ser um dos finais mais tristes para um suposto super-herói. Indiscutivelmente, Hollywood é um caldeirão cultural, por isso não é surpresa que esses famosos consigam guardar até os segredos mais chocantes. Mas se você conseguiu terminar de assistir a este vídeo, acho que concordará que nenhum segredo ficará sem ser revelado. O que vocês acham? Deixem-nos saber nos comentários abaixo e nos vemos no próximo vídeo. 13. Clint Eastwood. Vocês já ouviram falar do galã cowboy? Era bastante popular naquela época e Clint Eastwood é um excelente exemplo. Ele foi uma lenda de Hollywood que deixou sua marca como um ator, diretor e produtor excepcional. Nascido em 1930, Eastwood ganhou destaque através de desempenhos clássicos e sua atitude estoica de durão tornou-se sinônimo de grandeza cinematográfica. Além de seu talento como ator, as habilidades de direção de Eastwood Recebeu aclamação universal. Ao longo de sua carreira, o compromisso de Eastwood com a narrativa e a exploração de questões desafiadoras ressoou com o público ao redor do mundo. Apesar de controvérsias periódicas, sua influência no cinema permanece profunda, consolidando seu status como uma figura querida na indústria. A longa carreira de Eastwood e suas contribuições artísticas consolidam seu status como um ícone de Hollywood, reconhecido por seu talento excepcional e conquistas cinematográficas. Todas as suas contribuições para Hollywood ajudam a retratá-lo como um cara completo, porém isso é completamente contradito por sua vida pessoal e relacionamentos. Eastwood era um viciado em sexo convicto, acumulando mais de 28 relacionamentos confirmados e uma variedade de 8 filhos dentro de todos esses relacionamentos. Sim, tantos assim. 14. Barbara Lamar. Roteirista e autora Barbara Lamar desce na lista. Lamar, uma figura lendária do período do cinema mudo, encantou o público com sua beleza cativante, carisma incomparável e talento diversificado. Nascida em 1896, ela se tornou uma força formidável em Hollywood, brilhando em filmes como O Prisioneiro de Zenda e Os Três Mosqueteiros. O encanto de Lamar se estendia além das telas. Sua reputação como um fenômeno cultural foi ainda mais solidificada por sua persona fora das telas como poetisa, dramaturga e estrela da moda. Conhecida por seus papéis sensuais e ousados, ela desafiou as normas sociais com seu refinamento e audácia, enfrentando as limitações de sua época. Similar a várias pessoas nesta lista, o vício sexual de Lamar não foi inicialmente reconhecido como tal, devido às visões prevalecentes sobre o significado do sexo em seu tempo. Apesar dos relatos de que Lamar teve 5 casamentos, nunca foi completamente estabelecido se seu primeiro marido, Jack Little, foi realmente seu cônjuge. Infelizmente, ele faleceu apenas 3 semanas após se casarem. Lamar ganhou notoriedade rapidamente e passou de um casamento para outro. Sua vida amorosa foi uma fonte de considerável controvérsia, com muitos achando que sua personalidade cativante tinha algo a ver com suas muitas separações e casamentos. Apesar de sua rápida ascensão à proeminência, ela infelizmente teve um estilo de vida turbulento, problemas pessoais e uma sede por vários homens que ofuscaram sua profissão. Joan Collins uma vez relembrou seu romance com o apaixonado Warren Beatty enquanto ambos ganhavam fama em Hollywood, mas acreditou que estava certa ao fazer um aborto durante o tempo que passaram juntos. Quando ela chegou aos Estados Unidos, sua carreira cinematográfica estava florescendo e Marilyn Monroe a aconselhou a ter cuidado com os lobos em Hollywood, querida, porque se eles não conseguirem o que querem, vão cancelar seu contrato. Warren Beatty, no entanto, não foi desrespeitoso com ela quando seus olhares se cruzaram em uma mesa de restaurante enquanto ele jantava com Jane Fonda. Ele tinha 22 anos na época, Joan tinha 26, e ele a convidou para um encontro antes de se mudar para o apartamento dela muito depois. Collins lembrou, era um relacionamento bastante apaixonado, era bastante exigente quando ele tinha 22 anos. E adivinhe só, ela então confirmou isso e revelou que ele queria sexo 7 vezes por dia. Embora a maioria das pessoas achasse que ela estava sendo colocada em uma posição comprometedora, a atriz compartilhou que ela deu permissão e permitiu que Beatty fizesse o que quisesse. Mas ela pode fazer apenas até certo ponto e recusou Beatty algumas vezes, dizendo que era demais. Antes de continuarmos, certifique-se de compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. 16. Warren Beatty disse que vamos encontrar esse cara novamente. Lembra quando Joan Collins falou sobre Beatty antes? Bem, é claro que ele merece um lugar nesta lista. Beatty era um ator, diretor, produtor e lenda de Hollywood bem conhecido que se estabeleceu como um artista versátil no final do século XX. Nascido em 1937, a carreira de Beatty abrange décadas, destacada por atuações aclamadas pela crítica em filmes como Bonnie e Clyde.
Sua personalidade carismática e versatilidade lhe renderam admiração mundial. Além de suas habilidades como ator, Beat demonstrou sua genialidade como diretor em filmes que lhe renderam muitos prêmios da Academia. Conhecido por sua minuciosa atenção aos detalhes, ele se tornou sinônimo de excelência cinematográfica tanto na frente quanto atrás das câmeras. Ao longo de sua carreira, a vida pessoal e os relacionamentos de Beat foram frequentemente divulgados, acrescentando a sua reputação enigmática. O ator alegadamente disse que dormiu com uma nova mulher todos os dias desde os 20 anos até se casar aos 55. Se essa afirmação for verdadeira, isso implicaria que ele dormiu com quase 10.000 mulheres durante esse tempo. Apesar das controvérsias ocasionais, suas realizações no cinema e dedicação à narrativa são incomparáveis. Segure. Embora haja uma rivalidade feroz para ser o maior mulherengo de Hollywood, Gary Cooper é considerado um forte concorrente porque dizem que ele dormiu com todas as co-estrelas, incluindo membros da lista como Clara B. Lupe Valdez. Quando ele estava namorando Vess, ele infamemente começou um caso, Com Marlene Dietrich. o que levou a uma amarga discussão entre os Duas dois. atrizes. Assim que os medos de Vesta foram provados, ela tentou atirar nele e insistiu em estar sempre no set com Cooper. Mesmo que Cooper continuasse a ter casos amorosos, a imprensa o retratava como um membro arrependido e admirado, mesmo que os homens desta lista fossem destruídos. Isso pelos tabloides do estúdio. Talvez a pior coisa que lhe aconteceu foi quando teve um caso com Patricia Neal, sua co-estrela de 21 anos, e exigiu que ela fizesse um aborto. A adolescente Linda Darnell teve Carreira bem-sucedida, como uma estrela impecável. Na década de 1940, ao longo de sua carreira, ela tentou projetar uma imagem mais abertamente sexual e as coisas pioraram a partir daí. Em meio às suas tentativas de reinvenção, o gerente de negócios de Darnell desviou seus fundos de vida e a abandonou sem dinheiro, mergulhando em uma era sombria de alcoolismo e 3 casamentos mal-sucedidos. Além disso, Darryl era considerada uma das solteiras mais cobiçadas de Hollywood. Apesar disso, Darryl continuou com sua ativa vida romântica. E acho que todos podemos concordar que este é apenas um dos motivos pelos quais ela foi incluída na lista. Quando ela não estava casada, dizia-se que esteve ligada a vários homens, incluindo Howard Hughes. 19. Joan Crawford. Após uma infância difícil, Joan Crawford decidiu conquistar Hollywood da maneira que pudesse, o que frequentemente incluía usar seus encantos femininos para conseguir papéis maiores e mais closes. Vamos apenas dizer que ela fez tudo. Crawford teve relacionamentos com Douglas Fairbanks Jr., Clark Gable, Spencer Tracy e uma série de outros homens menos conhecidos de Hollywood. Apesar de ser uma das mulheres mais realizadas de seu tempo, Crawford ainda tinha seus problemas, um dos quais era seu estilo de criação questionável. Relatos também sugerem que, além de ser muito apaixonada por seus relacionamentos, ela também era ciumenta, com a maioria das atrizes, a rotulando como uma atriz envelhecida que frequentemente desmerecia suas rivais mais jovens e era propensa a surtos narcisistas. 20. Mabel Normand tinha o hábito de estar no lugar errado na hora errada ou simplesmente estar perto dela era estar no lugar errado no momento errado. Norman foi um comediante enormemente bem-sucedido, comparável a Fatty Arbuckle e Charlie Chaplin. Isso também significa que ela tem uma reputação muito interessante, para dizer o mínimo, já que seus amigos eram bastante conhecidos por serem imãs de sexo. E não foi surpresa que ela compartilhasse a tendência para problemas de Arbuckle e Chaplin. Por exemplo, ela esteve envolvida em um tiroteio mortal, embora ninguém tenha sido acusado na morte de 1922 do cineasta William Desmond Taylor. Há uma lenda de que Taylor tentou agir contra o traficante de drogas de Norman e foi apreendido. 2 anos depois, Norman estava saindo com a amiga Edna Purviance e o magnata do petróleo Cortland S. Dines quando a tragédia aconteceu. O magnata do petróleo foi morto a tiros usando a arma de Norman. Embora Norman tenha sido absolvida das acusações criminais, esses escândalos e episódios persistentes de tuberculose levaram Norman a se aposentar aos 37 anos. 21. Clark Gable. Embora tenha havido muitos mulherengos na história de Hollywood, Clark Gable raramente foi superado por eles. Gable teve 5 casamentos, teve casos com quase todas as suas colegas de trabalho e traiu todas elas. Gable tem um histórico de mulherengo desde o início de sua carreira. Ele começou a se apresentar em Portland, Oregon, como resultado do relacionamento do jovem Sr. Gable com uma gerente teatral que era 17 anos mais velha que ele. Isso deu início a uma tendência de sugar mommy para Gable, que logo descobriu que muitas mulheres estavam dispostas a cobrir todas as suas despesas. Sobrevivendo da generosidade de suas fãs, Gable alcançou destaque e assinou um contrato com a MGM, o que fez apenas aumentar sua necessidade por mais. Ele foi tão descaradamente promíscuo com Joan Crawford que a MGM ameaçou impor a cláusula de moralidade do contrato
se eles não se comportassem de forma civilizada enquanto se encontravam secretamente. Ele posteriormente se envolveu com Loretta Young, uma ex-estrela infantil, e a engravidou. Ambas essas mulheres não eram suas esposas, para desagrado dos executivos da Metro-Goldwyn-Mayer, né? Quando terminou com Young, ele também estava finalizando as coisas com sua segunda esposa. Mas apesar de sua imagem e comportamento desagradáveis, as mulheres parecem não conseguir evitar e fizeram fila por ele durante toda a sua vida. 22 Jane Tierney teve sua boa dose de casos ao longo de sua vida, o que fez as pessoas pensarem que ela estava bastante interessada em coisas sexuais. Logo após, rumores sobre ela começaram a se espalhar, a maioria sugerindo que ela tinha dormido com vários homens, incluindo John F. Kennedy, Howard Hughes e o ator Tyrone Power. Apesar disso, ela conseguiu se casar com o designer de moda Oleg Cassini e depois se casou com William Howard Lee, logo após ele se divorciar da atriz Hedy Lamarr. Apesar de viver uma vida glamourosa, Tierney sofria de transtorno bipolar, o que resultava em mudanças de humor feias e finalmente levou-a a ser internada em 1953 por insistência de Humphrey Bogart. Talvez tenha sido o melhor para ela, para que pudesse finalmente enfrentar seus demônios. 23. Eric Bennett, nosso próximo item na lista, é o cantor e compositor bem conhecido Eric Bennett. Bennett ganhou fama no final do século XX e início do século XXI com suas melodias doces e voz com alma. Nascido como Eric Bennett Jordan, ele iniciou uma próspera carreira musical com álbuns como True to Myself e A Day in the Life, que demonstraram sua habilidade de escrever letras comoventes para canções de amor. E aposto que você já ouviu isto em algum lugar, ou até mesmo cantarolou enquanto fazia a tarefa mais mundana em casa. Seu álbum A Day in the Life de 1999 foi bem recebido e teve o sucesso Spend My Life With You, um dueto com Tamia que chegou ao topo das paradas. Mas assim como os outros da lista, Bennett sofreu com questões pessoais além de suas conquistas artísticas. Bennett foi escrutinado pelo público por causa de seu casamento bem divulgado com a atriz Halle Berry, que terminou em divórcio em 2005. Isso também nos leva à razão pela qual ele está incluído na lista. Antes do divórcio ser tornado público, Bennett admitiu ter traído sua esposa, culpando sua dependência por humping, como o cantor expressou. Ok, isso pode soar estranho, mas é verdade. Como resultado, o cantor não teve escolha a não ser se internar em uma clínica de tratamento para a dependência sexual por cerca de um mês, para provar a Berry sua seriedade em manter o relacionamento. Seus melhores esforços não impediram o divórcio de prosseguir, e ambas as partes já tinham seguido em frente há muito tempo. Notavelmente. As opiniões do cantor sobre o assunto parecem ter mudado significativamente desde seus primeiros dias. Segundo a versão atual dos eventos, Bennett foi à clínica de recuperação sexual para cumprir suas obrigações morais e aumentar a probabilidade de que Berry o perdoasse. Ele afirma que o que teve foi um incidente isolado, e não um vício em sexo. Apesar de suas dificuldades, ele continuou a ter sucesso, lançando álbuns como Hurricane e aquele que consolidou seu status como uma figura respeitável na indústria musical. 24, Clara Bow. Clara Bow era uma atriz animada e pioneira que personificava o espírito dos anos 20 como uma renomada estrela do cinema mudo e foi apelidada de a garota It de sua época. Seu carisma, charme natural e técnica de atuação apaixonada a catapultaram para a popularidade. A dinâmica de presença em tela e capacidade de encarnar a mulher moderna e independente encantaram espectadores ao redor do mundo. Após uma adolescência turbulenta, ela se elevou a símbolo da cultura flapper da época, estabelecendo tendências de moda e redefinindo a elegância de Hollywood. Sua carreira atingiu o auge em 1931, quando, aos 28 anos, ela decidiu deixar a indústria cinematográfica em meio a uma avalanche de rumores escandalosos. No entanto, vale a pena notar que muitos desses supostos escândalos têm suas raízes. De acordo com Hairpin Bow, como suas contemporâneas, abraçou ardentemente o romantismo histórico. Bow, como muitas outras mulheres proeminentes de sua época, considerava suas interações com os homens em sua vida, com a maioria dos quais certamente teve relações íntimas, como compromissos. Ela também foi alvo de outros escândalos, como a muito divulgada alegação de que ela tinha conexões com todos os membros do time de futebol da Universidade do Sul da Califórnia. Então, pegou documentos pessoais dela e tentou usar esses registros como alavanca, acusando-a de estar embriagada o tempo todo, entre outras coisas. Apesar de sua fama, seus problemas pessoais e a introdução de filmes sonoros levaram à sua aposentadoria no início dos anos 1930. Bow, por outro lado, continua a ser um clássico do cinema mudo. 25, Errol Flynn. Esse cara é bastante interessante para dizer o mínimo. Flynn era bem conhecido por seu carisma e como o Robin Hood original que usava meia calça, sem mencionar que ele possuía aquele tipo de beleza juvenil que poderia fazer você escapar de qualquer coisa.
Bem, esqueça isso. Acontece que ele conseguia escapar de praticamente qualquer coisa, mas primeiro um pouco de contexto. Flynn começou a usar seus encantos para fins ruins desde cedo e foi expulso várias vezes da escola, inclusive uma vez por dormir com uma lavadeira. A fama apenas aumentou seu desejo por álcool e mulheres. Quando ficou famoso, ele traiu sua esposa como se isso fosse seu trabalho. Na verdade, ficou tão grave que o departamento da MGM colocou em confinamento. Indo ao ponto de fazer Flynn escrever um artigo, o dano foi grande demais, até para os melhores em relações públicas. As coisas começaram a dar errado para Flynn, e na década de 1940, ele deu um tapa em um jornalista de fofocas, selando o acordo. Ele então começou a fazer excursões estranhas ao México e supostamente desenvolveu um gosto por adolescentes. Ele foi acusado de 2 situações em que tirou vantagem dessas meninas, mas isso não foi suficiente para parar Flynn. Vamos apenas dizer que ele estava viciado demais na emoção para considerar parar. Para começar, temos uma famosa loira bombástica de Hollywood que conquistou Hollywood nas décadas de 50 e 60. Nascida como Diana Fluke, ela cresceu em uma pequena cidade e começou a chamar atenção com seu carisma inegável desde jovem. Aos 15 anos, foi descoberta para filmes, rapidamente se tornando conhecida por sua beleza deslumbrante e personalidade cativante. Mas por trás do sorriso deslumbrante e da fachada glamurosa, Doors enfrentava uma vida pessoal complexa. Enquanto sua carreira prosperava, seus relacionamentos eram frequentemente tumultuados. Seu casamento com o ator Dennis Hamilton terminou devido à sua morte, mas não antes de uma separação muito pública. E seus relacionamentos posteriores também foram marcados por instabilidade, algumas causadas por infidelidade. Esse turbilhão emocional, alguns especulam, pode ter contribuído para o que muitos biógrafos descrevem como um foco intenso em buscar prazer e validação através da intimidade. As festas de Doors em sua mansão em Berkshire tornaram-se notórias por sua atmosfera hedonista. Os rumores dizem que essas festas, frequentadas principalmente por celebridades, estavam repletas de drogas em abundância e filmes adultos explícitos passando ao fundo. Seu filho, Jason Lake, revelou uma infância ofuscada por essas festas, descrevendo como Doors instalou 8 câmeras de filme de 8mm em sua casa. Relatórios indicam que uma variedade de jovens estrelas era empregada para atender aos presentes nessas festas. Essas estrelas eram instruídas a realizar exibições sexuais voltadas para as câmeras para que Doors pudesse assistir quando quisesse. 27, Charlie Chaplin, o ícone do filme mudo que nos fez rir por gerações. A persona de Chaplin em tela, o vagabundo, era um adorável azarão. Mas fora da tela, a vida de Charlie era um pouco mais complexa. Claro, ele era um gênio da comédia. Seu humor físico e rotinas de comédia pastelão revolucionaram o cinema mudo. Ele até escreveu, dirigiu e estrelou muitos de seus filmes, tornando-se uma potência em Hollywood. Mas por trás das risadas, rumores circulavam sobre a vida pessoal de Chaplin, especialmente seus relacionamentos com mulheres. Embora Chaplin tenha se casado 4 vezes, fontes sugerem um padrão de intensa atração por atrizes mais jovens. Sua segunda esposa, Lita Grey, tinha apenas 16 anos quando se conheceram, e o relacionamento deles, que se transformou em um casamento discreto, se tornou um grande escândalo. Chaplin não apenas poderia ser acusado de exploração sexual de uma menor de acordo com a lei da Califórnia naquela época, mas também começou a ficar lentamente infeliz no casamento. Ele via menos sua esposa, e Grey acabou levando seus filhos e pedindo o divórcio. As acusações contra Chaplin durante o divórcio foram severas, com Grey alegando infidelidade, exploração sexual e desejos sexuais pervertidos. Também havia rumores de que Chaplin organizava orgias e estava entre as primeiras pessoas a desenvolver a técnica do casting couch. Fontes afirmam que ele teria relações sexuais com as mulheres em suas audições de filmes e se comunicaria com elas através de cartelas de legendas e mímica, supostamente para testar a capacidade delas de atuar em filmes mudos. Todas essas alegações, juntamente com a infidelidade admitida de Chaplin, pintam o retrato de um homem que talvez tivesse dificuldades com limites e um desejo de constante conquista romântica. Este lado mais sombrio mancha a imagem do doce e inocente vagabundo que conhecemos. Sheen alcançou a fama nos anos 1980, com a icônica sitcom Two and a Half Men. Seu timing cômico e charme rebelde o tornaram um nome conhecido. Ele até conseguiu papéis em filmes de ação como Platoon e Red Dawn, mostrando sua versatilidade. Por um tempo, Charlie Sheen era imparável, mas as coisas tomaram um rumo dramático no final da década de 2000. O comportamento errático de Sheen tornou-se uma preocupação principal. Relatos públicos sugeriram lutas contra o abuso de substâncias e o que alguns descreveram como uma intensa preocupação com sexo. As filmagens de Two and a Half Men tornaram-se caóticas, culminando em uma demissão muito pública pelo criador da série. O que é ainda mais selvagem é que dizem que Sheen
confessou ter dormido com cerca de 5.000 mulheres durante seu tempo em Hollywood. Seu relacionamento sexual com essas mulheres envolvia casos passageiros, pagar para ser satisfeito por trabalhadoras sexuais, o que supostamente lhe custou incríveis $53.000. Embora todos saibamos que tal quantia não significaria nada para Sheen, ainda é uma quantia ridícula para ele gastar em tal frivolidade. A vida pessoal de Sheen tornou-se cada vez mais errática quando rumores de abuso de substâncias e comportamento arriscado circularam ao seu redor. As pessoas achavam difícil trabalhar com ele. Sua vida pessoal se tornou ainda mais agitada em 2015, quando a notícia do status positivo de HIV de Charlie se espalhou rapidamente, afetando ainda mais sua imagem pública. 29. Katharine Hepburn. Depois de Marilyn Monroe e Jane Mansfield, Katharine Hepburn é a próxima na lista, como um dos ícones lendários de Hollywood, conhecidos por seu charme sensual. Nascida no início dos anos 1900, ela possuía uma determinação inabalável para se tornar atriz. Ao contrário de suas contemporâneas, quem cobiçava o brilho e o glamour, Hepburn seguia o seu próprio caminho. Ela rejeitava papéis estereotipados, preferindo personagens que eram inteligentes, determinadas e à frente de seu tempo. Seu filme de estreia, Manhã de Glória, até lhe rendeu um Oscar aos 26 anos de idade, o primeiro de um total recorde de 4 vitórias de melhor atriz. Hepburn não tinha medo de correr riscos. Ela desafiou a indústria, lutou pelo controle artístico e até saiu temporariamente de Hollywood quando se sentiu estereotipada. Esse lado rebelde só aumentou seu mistério. Katharine era conhecida por se envolver com vários homens, mas devido à sua vontade de permanecer independente, rejeitou cada uma das propostas de casamento deles, mantendo as coisas estritamente sexuais. Em algum momento, rumores circularam de que Hepburn era lésbica ou bissexual. Embora ela às vezes brincasse sobre isso, o boato nunca foi confirmado oficialmente. De qualquer forma, ela formou uma parceria lendária na tela com Spencer Tracy, sua química brilhando em filmes como The Philadelphia Story e Adivinhe Quem Vem para Jantar. No entanto, uma parceria nas telas não foi a única coisa que Hepburn formou com Spencer. Apesar de ter mantido sua posição como uma mulher independente, ela não pôde deixar de se sentir atraída por Spencer. Na época, Spencer era legalmente casado com Louise, mas estavam separados. Embora Spencer e Hepburn mantivessem o relacionamento em segredo, Hepburn falou publicamente sobre isso após o falecimento de Spencer. 30. Bill Wyman. Já se perguntou sobre a vida pessoal do baixista que deu o ritmo para os icônicos Rolling Stones? Bill Wyman juntou-se aos Stones no início dos anos 60, tornando-se uma pedra angular do som deles. Seus baixos constantes e comportamento tranquilo equilibravam perfeitamente a energia selvagem da banda. Juntos, criaram algumas das músicas de rock mais influentes de todos os tempos. Wyman fez turnês com os Stones por décadas, testemunhando os altos e baixos de sua lendária carreira. No entanto, a vida pessoal de Wyman tornou-se uma fonte de polêmica no final da década de 1980. Histórias sobre como ele teve um breve relacionamento sexual enquanto estava em uma praia em uma turnê na Austrália em 1965 se espalharam rapidamente. Além disso, essa mulher engravidou por causa desse encontro e foi morar com a mãe dela por isso. Mas isso não é tudo. Wyman também começou um relacionamento com Mandy Smith quando ela tinha apenas 13 anos e ele tinha 48. Segundo Smith, o relacionamento deles se tornou sexual quando ela tinha 14 anos. Ele acabou se casando com ela quando ela tinha 18 anos, e ele 53. Mas isso não tornou o que ele fez com ela aceitável, porque qualquer relação sexual entre um menor e um adulto é ilegal e prejudicial. Wyman afirmou que acreditava que Smith era mais velha e que a mãe dela aprovava o relacionamento. Independentemente disso, o escândalo manchou sua imagem. Rita Hayworth, nascida Margarita Carmen Consino. O caminho de Rita para o estrelato não foi repleto de glamour. Sua infância foi ofuscada por um pai controlador que a empurrou para a dança desde jovem. Essa experiência, embora tenha lançado as bases para seu sucesso futuro, também ocultou um segredo sombrio. Rita revelou mais tarde que foi submetida a contato sexual não consensual por parte de seu pai. Hollywood rapidamente notou a beleza e o talento de Rita. Seus chefes tingiram seus cabelos negros de vermelho e a transformaram na garota glamour definitiva. Filmes como Gilda consolidaram seu status como símbolo sexual. Mas Rita ansiava por papéis mais sérios. Ela lutou contra a imagem imposta pelo estúdio, uma luta que reverberaria ao longo de sua carreira. Apesar da frustração, o poder de estrela de Rita era inegável. Ela se tornou uma das atrizes mais bem pagas de sua época, mas sua vida pessoal permaneceu tumultuada. Seus 5 casamentos, incluindo um com Orson Welles, foram frequentemente voláteis e terminaram em desgosto. Alguns especulam que tinha a ver com seu desejo sexual inabalável. Outros afirmam que foi devido à pressão para manter sua imagem em Hollywood. No entanto, Hayworth uma vez mencionou que, embora fosse uma boa pessoa, também se sentia atraída por personalidades maldosas. Assim, a maioria dos homens com quem se casou
e com quem teve casos amorosos eram cruéis e manipuladores. Mais tarde, Rita revelou que sofria de complexo de inferioridade. No entanto, aqui é onde as coisas ficam um pouco mais complexas. Rita lutou contra o alcoolismo por muitos anos, uma batalha que ela manteve em grande parte escondida do público. Esse vício, junto com o imenso estresse de sua carreira, acabou afetando sua saúde. Infelizmente, em seus últimos anos, Rita foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, uma virada de eventos devastadora para uma personalidade tão vibrante. 32, Jack Nicholson, popularmente conhecido como uma superestrela de Hollywood, com 3 prêmios da Academia em seu currículo, a vida de Jack é mais do que apenas tapetes vermelhos e troféus brilhantes. A infância de Jack foi criado acreditando que sua avó era sua mãe e sua mãe, sua irmã. A verdade sobre sua filiação só veio à tona depois que ele já era famoso. Este início, envolto em mistério, sugere as complexidades que Jack enfrentaria ao longo de sua vida. Na tela, Jack encarnou personagens icônicos como o rebelde Harry P. McMurphy em Um Estranho no Ninho e o descontrolado Jack Torrance em O Iluminado. Ele construiu uma reputação por interpretar personagens intensos e imprevisíveis. Uma persona que às vezes se misturava com... Jack não era conhecido por se estabelecer. Em vez disso, acumulou uma série de relacionamentos de destaque, mas nunca se casou novamente após sua breve união na década de 1960. É aqui que as coisas ficam interessantes. Muitas fontes descrevem Jack como tendo uma personalidade maior do que a vida e uma afinidade pela cena de festas de Hollywood. Relatos das maneiras mulherengas desta celebridade de primeira linha foram documentados, com alguns afirmando que Jack dormiu com quase 2.000 mulheres durante a sua vida. Ele ainda está com 87 anos, vivo e ativo, então talvez os números possam aumentar. Só estou brincando. No entanto, seu gosto é de alta qualidade, e ele tem sido ligado a mulheres de destaque, incluindo a mãe do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. 33, Arnold Schwarzenegger. Em seguida, temos a lenda do fisiculturismo, que se tornou herói de ação e depois governador. E a história de Arnold é uma verdadeira história de trapos para a riqueza, mas há mais neste carvalho austríaco do que aparenta. Nascido em uma pequena cidade austríaca, Arnold não era uma criança típica. Enquanto outros meninos corriam atrás de bolas, o jovem Arnold era obcecado por musculação. Aos 15 anos, ele já estava empenhado em construir o físico perfeito, uma dedicação que o impulsionaria ao topo do mundo do fisiculturismo. Ele ganhou o título de Mister Universo com incríveis 20 anos de idade, tornando-se a pessoa mais jovem a fazê-lo. A ambição de Arnold não parou por aí. Ele sonhava com Hollywood e uma vida além da academia. Com um forte sotaque e uma experiência limitada em atuação, a chegada de Arnold a Hollywood não foi exatamente tranquila. Os primeiros papéis eram mais de musculoso calado do que de protagonista, mas Arnold não era de desistir. Ele estudou atuação incansavelmente, aprimorou seu inglês e eventualmente conseguiu seu papel de destaque em Conan, o Bárbaro. Este épico de espada e sandália mostrou a destreza física de Arnold e o lançou ao estrelato de ação. Então veio O Exterminador do Futuro. A obra-prima de ficção científica de James Cameron Arnold como consolidou o nome. Sua interpretação do assassino ciborgue do futuro foi tanto assustadora quanto estranhamente carismática. De repente, Arnold Schwarzenegger se tornou uma potência nas bilheterias, emplacando sucesso após sucesso em filmes de ação como O Predador e True Lies. Mas, à medida que ele começava a ganhar popularidade por suas atuações no cinema, também se espalharam rumores sobre o desejo sexual incontrolável de Arnold. Há rumores de que ele dormia com qualquer coisa que usasse uma saia, e até uma vez teve um filho com sua empregada, feito de Patrícia Bena. O Los Angeles Times revelou que Bena deu à luz um filho, Joseph, que nasceu 5 dias após sua ex-esposa, Maria Shriver, ter dado à luz. 34. Zsa Gabor. A socialite húngara que se tornou uma lenda de Hollywood por sua vida glamourosa, frases de efeito memoráveis e, claro, seus 9 maridos. Nascida Sari Gabor na Hungria, Zsa possuía uma beleza inegável e uma personalidade cativante. Ela começou sua carreira nos palcos da Europa, rapidamente tornando-se conhecida por seu talento dramático e senso de humor. A aparência marcante de Zsa lhe rendeu papéis em filmes como Lovely to Look At e Moulin Rouge. No entanto, sua carreira de atriz não foi tão deslumbrante quanto sua personalidade. Ela trocava de homens como se mudasse de roupa íntima, tendo um homem diferente em vários momentos de sua vida. Magnata de hotel Conrad Hilton, ator George Sanders, designer Jack Ryan, advogado Michael O'Hara e socialite Frederick Van Aanholt foram apenas alguns dos nomes na sua lista matrimonial. Além desses 9 homens, dizem por aí que Gabor teve múltiplos casos, principalmente com maridos de outras pessoas. 35. Jesse James. Este nome é bastante sinônimo de reality shows e, bem, digamos apenas corações partidos. A famosa personalidade da TV Jesse James ganhou fama em programas como Monster Garage,
mostrando suas habilidades mecânicas e seu charme de bad boy. No entanto, sua vida pessoal logo se tornou o foco principal, e não de uma maneira positiva. Em 2010, o mundo de Jesse desmoronou quando surgiu a notícia de seus múltiplos casos, enquanto era casado com a querida da América, Sandra Bullock. Sandra, que tinha acabado de ganhar um Oscar e adotado uma criança com Jesse, ficou de coração partido. E isso não foi apenas um deslize único. Relatos sugeriram um padrão de infidelidade ao longo do casamento deles. Jesse pediu desculpas publicamente e até foi para a reabilitação para trabalhar em si mesmo. Mas seria esse o fim de suas escapadas amorosas? Não, ele começou um relacionamento com a tatuadora Kat Von D, que, segundo fontes, terminou abruptamente devido à falta de compromisso de Jesse. Acontece que ele era incapaz de monogamia, então sua trilha de mulherengo ficou ainda pior. Da piloto profissional de arrancada Alexis DeHoria, a ex-atriz de filmes adultos Bonnie Rotten, com quem teve um filho, o relacionamento de Jesse com essas mulheres terminou pelos mesmos 3 motivos. Sua infidelidade. Seus modos adúlteros e a busca incessante por mulheres certamente o tornam uma das figuras significativas na lista de viciados em sexo de Hollywood. 36. David Duchovny. Vocês lembram do famoso Mulder em Arquivo Chess? Bem, Duchovny nem sempre foi Mulder olhando para o desconhecido. Ele, na verdade, começou com um diploma em literatura, mas o destino, e talvez um toque de charme, o levou à atuação. Seu grande sucesso veio em meados dos anos 90 com Arquivo Chess. Ao lado de Gillian Anderson, eles se tornaram a dupla definitiva de investigação paranormal, lutando contra alienígenas e conspirações, enquanto o show se tornava um fenômeno da cultura pop. A interpretação de Duchovny do sombrio, mas brilhante, Fox Mulder lhe rendeu a aclamação da crítica e uma legião de fãs. Agora, a fama pode ser uma espada de 2 gumes. No auge do sucesso de Arquivo Chess, rumores começaram a circular sobre a vida pessoal de Duchovny. Em 2007, ele reconheceu publicamente ter problemas com comportamento sexual compulsivo. Interpretar Hank Moody em Californication pode ter ressoado um pouco demais com as próprias experiências de Duchovny. Isso foi um grande assunto na época, trazendo um problema relativamente desconhecido para os holofotes. No entanto, Duchovny corajosamente buscou tratamento, internando-se em uma clínica de reabilitação para enfrentar o vício. 37. William Randolph Hearst. Este é um verdadeiro magnata da mídia, que inspirou o controverso Charles Foster Kane, de Citizen Kane. William Randolph Hearst foi um magnata dos jornais que construiu um império de mídia baseado em manchetes sensacionalistas. O legado de Hearst é complexo, repleto de inovação e, bem, um toque de extravagância. Nascido em berço de ouro em São Francisco, o jovem William não vivia exatamente dificuldades. Seu pai, um rico magnata da mineração, entregou-lhe as rédeas de um jornal em dificuldades, o San Francisco Examiner, em 1887. Esta foi a chance de Hearst brilhar, e ele brilhou, mas não da maneira que a maioria dos editores de jornais fazia. Hearst não estava interessado em editoriais enfadonhos e notícias secas. Ele ansiava por emoção, controvérsia e, mais importante, leitores. Ele foi pioneiro em um novo estilo de jornalismo, o jornalismo amarelo, repleto de histórias sensacionais, peças de interesse humano e até relatos exagerados de eventos, todos estampados na primeira página com manchetes chamativas. Pense em manchetes de notícias falsas de hoje, mas há 100 anos. Era escandaloso. Alguns poderiam dizer antiético, mas funcionou. Os jornais de Hearst voavam das prateleiras, tornando-o um magnata da mídia com uma vasta cadeia de jornais e revistas, e até se aventurando nos primeiros empreendimentos de Hollywood. O castelo de Hearst, embora inacabado, é um testemunho de sua riqueza, e a essência é que foi o cenário de suas aventuras extraconjugais. Mesmo antes disso, relatos mostraram que William era conhecido em Harvard por suas festas noturnas e festas selvagens, o que levou à sua expulsão. Em 1903, William casou-se com Millicent Wilson, e eles tiveram 5 filhos. No entanto, ele teve um profundo caso com Marion Davies, presenteando-a com mimos, construindo para ela uma mansão luxuosa e lançando um estúdio de cinema para promover sua carreira. Rumores dizem que seu castelo inacabado era o palácio de prazer deles. O caso deles, que durou décadas, tornou-se rapidamente público e foi considerado o segredo mais mal guardado de Hollywood. As coisas ficam ainda mais intrigantes quando se descobre que Marion teve uma filha para William, que muitos pensavam ser a sobrinha de Marion. Até agora, as histórias de escapadas sexuais dessas estrelas de Hollywood são indubitavelmente desconcertantes. No entanto, ainda há mais por vir. 38. Rob Lowe. De ídolo adolescente a gênio da comédia, a carreira de Rob Lowe tem sido uma montanha-russa que o viu atingir o auge e enfrentar algumas fases bem complicadas ao longo do caminho. Lowe apareceu na cena nos anos 80 com sua aparência encantadora e charme inegável. Estrelando em filmes como The Outsiders e St. Elmo's Fire, ele se tornou uma presença constante nas capas de revistas adolescentes
e um favorito entre o público jovem. Ele fez a transição para a idade adulta de forma suave, assumindo papéis mais maduros em filmes como Tommy Boy e Austin Powers, um agente nada discreto, mostrando seus talentos cômicos. A televisão se tornou seu próximo campo de atuação, com programas como The West Wing e Parks and Recreation, solidificando seu status como um ator versátil e divertido. Mas a vida pessoal de Lowe nem sempre foi um mar de rosas. No início dos seus 20 anos, ele revelou suas dificuldades com o comportamento sexual compulsivo. Quando ele tinha 24 anos, surgiram notícias de que Rob Lowe estava envolvido em um escândalo sexual com duas mulheres, Tara Siebert, que tinha 22 anos, e Lena Parsons, que tinha 16 anos na época. O trio se encontrou em uma boate em Atlanta, Club Hill, onde gravaram seu ato sexual. 39, Mae West. Na era das loiras fatais, Mae West irrompeu na cena com suas curvas, voz rouca, e uma personalidade que poderia silenciar uma sala ou fazê-la explodir de risadas. Nascida em um bairro operário do Brooklyn, ela desejava os holofotes desde jovem. O vaudeville tornou-se seu campo de treinamento, onde aperfeiçoou seu tempo cômico e sua voz barítona característica. Nos anos 1930, Mae era uma sensação na Broadway, escrevendo e estrelando peças que desafiavam os limites da censura. Seus personagens eram mulheres espirituosas e independentes que se deleitavam com sua sexualidade. No entanto, o estilo humorístico de Mae muitas vezes a colocava em apuros com os censores. Suas peças foram banidas, roteiros reescritos e até mesmo alguns filmes enfrentaram atrasos. Ainda assim, Mae usava sua sexualidade como um casaco, e isso se refletia em sua vida pessoal. Aos 17 anos, Mae casou-se com Frank Wallace, mas nunca morou na mesma casa com ele por mais de algumas semanas. 32 anos depois, seu divórcio com ele foi finalizado. Enquanto isso, fontes revelam que Mae teve um caso com Guido Darrow, enquanto era casada com Wallace. Há rumores de que ela até se casou com ele em 1914. Sim, isso aconteceu enquanto ela estava separada e ainda legalmente casada com Wallace. Mae também teve uma relação sexual com James Timoney, que era seu gerente na época, e com um famoso gangster, Onen Madden. Agindo com sua independência sexual, Mae estava com tudo, envolvendo-se com quem quisesse. 40. Jean Harlow. Quando se trata de loiras fatais no cinema, Marilyn Monroe é o primeiro nome que vem à mente. No entanto, Jean Harlow influenciou toda uma geração durante os anos 1930, e até mesmo Monroe mencionaria as características de Harlow como sua inspiração. Jean Harlow não nasceu em berço de ouro. Crescendo em um lar modesto, ela lutou para entrar em Hollywood ainda jovem. Inicialmente, os estúdios a rotulavam em papéis esquecíveis, mas Jean tinha algo especial: uma cabeleira platinada, um carisma cativante e um brilho travesso nos olhos. Tudo o que precisou foi uma transformação ousada e um novo apelido, a Loira Platinada, para impulsionar sua carreira. De repente, Jean estava em todos os lugares. Seus filmes exibiam um novo tipo de mulher, aquela que não tinha medo de ser sexy e até um pouco perigosa. Sobre questões de sexo na tela, Jean era uma lenda. Fontes afirmam que ela nunca usava roupa íntima e estava sempre completamente nua no set. Desde esfregar gelo no peito até dispensar sutiãs, dizem que Jean sempre fazia qualquer coisa para criar o apelo sexual perfeito. Quando se tratava de falar de forma provocante e assumir todos os papéis sexuais disponíveis, Jean sempre arrasava. Junto com esses, 3 casamentos, rumores de casos e uma constante batalha com o sistema dos estúdios mantiveram sua vida nas manchetes. Alguns relatos até insinuaram lutas com medicação prescrita, um problema comum em Hollywood na época. Tragicamente, a vida de Jean foi interrompida aos 26 anos, mas em seu curto tempo, ela deixou uma marca indelével em Hollywood. 41, Mickey Rourke. Mickey começou não no tapete vermelho, mas no ringue de boxe. Um talentoso amador, ele sonhava com a glória do campeonato. Mas o destino tinha outros planos. Lesões forçaram-no a aposentar-se, deixando Mickey com um corpo machucado e um desejo ardente de se reinventar. Foi então que Hollywood chamou. Com sua boa aparência rude e intensidade crua, Mickey conseguiu papéis que destacaram sua persona sombria. Filmes como Diner e Rumblefish o tornaram uma estrela nos anos 80, cativando o público com seu charme ousado. Ele não tinha medo de interpretar personagens sombrios, um afastamento do típico herói de Hollywood. Mas a vida pessoal de Mickey era tão dramática quanto seu personagem na tela. Sua reputação como conquistador crescia a cada relacionamento de destaque. Houve romances intensos, noivados rompidos e rumores de um estilo de vida selvagem. Fontes dizem que Rourke dormiu com quase 1000 mulheres na indústria. Ele teve casos e namorou várias celebridades femininas, incluindo Sasha Volkova e Terry Farrell. Mickey também foi rumor que teria se envolvido em atividade sexual sem censura
com seu então interesse amoroso, Carrie Otis. 42, Richard Burton, nascido Richard Walter Jenkins Jr. A vida da lenda shakespeariana é tão dramática quanto qualquer peça. Com uma voz retumbante e um olhar penetrante, Burton comandou palcos e telas por décadas. Ele assumiu papéis icônicos como Hamlet e Henrique VIII, tornando-se um dos atores mais respeitados de sua geração. Mas a vida de Richard Burton não se tratava apenas de aclamações. Foi um turbilhão de paixão, tanto dentro quanto fora das telas. Ele se apaixonava por seus personagens, e talvez um pouco demais por suas coestrelas. Ele foi casado 5 vezes, mais notoriamente 2 vezes, com Elizabeth Taylor. Rumores circulavam sobre a vida pessoal de Burton. Havia murmúrios de que ele explorava sua sexualidade, além de relacionamentos heterossexuais. Histórias circulavam sobre ele tentar seduzir um colega de elenco masculino e especulações sobre encontros com pessoas do mesmo sexo. Mas o tema mais consistente na vida fora das telas de Burton era seu desejo intenso, e muitos diriam compulsivo por intimidade. Ele admitiu ter casos durante seus casamentos, e alguns relatos afirmam que ele teve uma média de 3 mulheres por semana durante um período. 43, Steve McQueen. Você sabia que em 1974, Steve McQueen se tornou a estrela de cinema mais bem paga do mundo? Pois é, ele se tornou. Esta lenda que andava de moto e roubava as cenas não se resumia apenas a carros velozes e ternos elegantes. Ele trouxe uma intensidade natural para seus papéis, tornando-se um ícone de Hollywood nas décadas de 1960 e 1970. De Bullitt a Fugindo do Inferno, McQueen redefiniu o que significava ser uma estrela de cinema. Mas por trás dos óculos escuros e da confiança, havia outro lado de Steve McQueen. Ele era conhecido por sua veia rebelde, frequentemente entrando em conflito com diretores e ultrapassando limites no set. Essa rebeldia estendia-se também à sua vida pessoal. Rumores circularam sobre a vida amorosa de McQueen. Ele foi casado 3 vezes, mas sussurros de casos e um gosto pelo estilo de vida playboy o acompanharam ao longo de sua carreira. Fontes também afirmam que ele exagerava no consumo de substâncias com seus casos amorosos. O próximo destaque é este vocalista lendário, cuja voz moldou o som de toda uma geração. Negron tornou-se amplamente conhecido na década de 1970 como um dos membros fundadores do Three Dog Night. Suas harmonias, soul e performances eletrizantes em músicas como Joy to the World e Blackbird os catapultaram ao estrelato. Agora, Chuck Negron não era apenas conhecido por sua voz. Ele também tinha a reputação de ser um grande encantador. Ao longo de sua carreira, rumores circularam sobre suas travessuras fora do palco. Negron tinha um apetite insaciável por sexo. Ele revelou uma vez que suas escapadas sexuais envolveram entre 1.000 a 2.000 mulheres. Mas isso não é tudo. Fontes revelaram que ele também afirmou ter relações sexuais com 3 a 4 mulheres todas as noites ao longo de sua carreira musical. Para completar, o médico de Negron o informou sobre as consequências perigosas de misturar drogas com seus encontros sexuais. Negron seguiu os avisos de seu médico? Nenhuma vez. No momento em que decidiu se envolver em sua última aventura com a Miss Oklahoma, seu inimigo o alcançou quando sua masculinidade explodiu. Agora, prepare-se para uma reviravolta que você não espera. O próximo bafo sobre celebridade vai te surpreender. 45. Howard Hughes. Este homem era um furacão. Ele foi um aviador bilionário, um magnata de Hollywood e um homem com uma reputação lendária por, bem, digamos, uma paixão pela companhia feminina. Howard construiu um império de negócios e até produziu filmes com lendas de Hollywood como Katharine Hepburn e Cary Grant, mas sua vida fora das telas era igualmente cativante e talvez ainda mais controversa. Hughes era conhecido por sua intensa busca por mulheres, com estimativas sugerindo que ele namorou entre 30 e impressionantes 83 mulheres. Seu harém incluía, segundo relatos, estrelas de Hollywood como Jean Harlow, Lana Turner, Joan Crawford, Bette Davis, Gene Tierney, Yvonne Di Carlo, Ava Gardner e até Katharine Hepburn. Ele não tinha medo de presenteá-las com joias, carros de luxo e, é claro, papéis em filmes. Algumas atrizes o viam como um ingresso para o sucesso em Hollywood, enquanto outras eram genuinamente atraídas por seu charme e carisma. Howard pediu Joan Fontaine em casamento várias vezes, mas ela recusou. Também há rumores de que ele tentou seduzir Jane Russell. Ele estava sempre seduzindo uma mulher ou outra. Se você acha que as crônicas da vida sexual de Howard te deixaram boquiaberto, espere até ouvir a de Chuck Negron mais tarde no vídeo. 46. Sammy Davis Jr., um cantor, dançarino, ator e artista completo. Sammy Davis Jr. nasceu em uma família do showbiz, praticamente entrando no palco desde a infância. Ele era natural, encantando o público com suas habilidades de sapateado e canto. Na adolescência, Sammy já era uma estrela.
liderando seu grupo musical com seu pai e tio. O carisma e talento de Sammy eram inegáveis, mas o caminho para o sucesso foi desafiador. Ele frequentemente enfrentou discriminação e foi negada a entrada em hotéis e restaurantes devido à cor de sua pele. No entanto, Sammy recusou-se a ser limitado. Ele conquistou Hollywood, conseguindo papéis que desafiavam estereótipos. Mas seu movimento mais audacioso veio na forma de uma história de amor. De volta aos anos 50, os relacionamentos interraciais eram tabu. E ainda assim, dizem que Sammy compartilhou um beijo interracial no set da adaptação musical de Golden Boy, de Clifford Odets. Bem, pelo lado bom, sua resistência serviu como uma grande ajuda para quebrar a barreira racial na indústria. Ele se envolveu com a atriz branca Kim Novak. Ele foi avisado para se afastar dela e até foi sequestrado um dia, perdendo um olho por causa disso. No entanto, nada disso impediu Sammy de continuar seu relacionamento íntimo com Kim. E embora ele tenha se casado com uma mulher negra na época para se salvar da violência da máfia, Sammy quer o que quer. Por isso, alguns anos depois, ele estava novamente com uma mulher branca. Mas desta vez, ele tinha uma reputação de apreciar a companhia de mulheres bonitas, independentemente da raça delas. Em algum momento, houve rumores de que Davis teria desenvolvido um vício em filmes adultos após o fracasso de seu casamento. 47. Jennifer Lewis. Tenho certeza de que todos vocês se lembram desta mulher por seu talento excepcional como a avó atrevida na série de TV Blackish. Bem, a jornada de Jennifer para Hollywood não foi só tapetes vermelhos e estreias. Esta atriz premiada, na verdade, começou no teatro, soltando a voz e aprimorando seu tempo cômico. Seu talento chamou a atenção, levando-a a papéis em shows icônicos como Um Maluco no Pedaço. No entanto, por baixo de tudo isso, Jennifer lutou contra uma terrível dependência de sexo. Infelizmente, ela usou isso como mecanismo de enfrentamento, enquanto lutava com problemas de saúde mental. Em suas memórias intituladas A Mãe de Hollywood Negra, Lewis revelou que lidou com um transtorno bipolar não diagnosticado no início de sua carreira. Após 17 anos de terapia e 10 anos de medicação, Lewis finalmente superou suas batalhas. 48. Russell Brand. O próximo é o comediante conhecido por seu humor afiado, travessuras escandalosas e, bem, uma vida pessoal bastante colorida. Russell Brand nunca foi tímido em discutir suas atividades extracurriculares. Ele é notoriamente franco, e suas piadas muitas vezes tendem para o lado corporal. De fato, rumores circulam de que ele uma vez se referiu ao sexo como algo puramente recreativo para ele. Essa reputação por um apetite insaciável por intimidade rendeu-lhe o título um tanto atrevido de devorador do ano em seu país natal, o Reino Unido. Agora, isso pode ser um exagero de tabloide, mas o próprio Brand admitiu ter tido um harém de 10 mulheres em determinado momento. Ele aparentemente via isso como uma forma de relaxar e se deleitar com os prazeres da vida. Essa atitude sem remorso em relação às suas aventuras tornou-se uma marca registrada de sua persona pública. No entanto, essa abertura nem sempre lhe foi favorável. Piadas que podem funcionar em sua rotina de stand-up podem soar de forma diferente aos olhos do público. Esses momentos de encrenca, como são chamados, surgiram ao longo de sua carreira. Apesar de tudo isso, a abertura de Brand sobre sua vida sexual tem sido tanto uma fonte de diversão quanto de controvérsia. Jada Pinkett Smith é mais do que apenas uma esposa de Hollywood. Ela é atriz, produtora e apresentadora do aclamado talk show Red Table Talk, uma plataforma onde aborda temas difíceis com uma honestidade revigorante. Mas em 2020, Jada se encontrou no centro de um drama da vida real que se desenrolou no próprio programa que ela criou. Este episódio, agora gravado na história da internet, viu Jada, ao lado de seu marido Will Smith, abordar rumores sobre seu relacionamento com o cantor August Alsina. Jada confirmou que eles estiveram envolvidos, mas esclareceu que isso aconteceu durante um período de separação de Will. No entanto, essa não foi a única revelação daquele dia. Antes de abordar a situação com Alsina, Jada falou sobre uma luta pessoal de seus anos mais jovens, o vício em sexo. Ela se descreveu como uma compulsiva, buscando intimidade para preencher um vazio. Essa vulnerabilidade em uma plataforma tão pública provocou uma conversa sobre um tema raramente discutido abertamente. A jornada de recuperação de Jada não foi fácil. Ela enfatizou a importância de buscar ajuda profissional para entender as causas raízes de seu vício. A abertura de Jada no Red Table Talk não foi apenas sobre esclarecer as coisas com Will, ou com o público. Foi sobre normalizar conversas sobre vício e autodescoberta. Ela mostrou que até celebridades de sucesso lutam com demônios pessoais e que a recuperação é possível. Para mais histórias sobre seus artistas favoritos da Era de Ouro, não deixe de se inscrever. 50. Kian Peniche. Kian Peniche, que ocupa o último lugar em nossa lista, tem uma história notável. Uma vez estudante de pré-medicina e Miss Teen, Estados Unidos,
Ela mais tarde se destacou na indústria do entretenimento. Sua carreira inclui ser modelo da Playboy e aparecer em vários reality shows, como Sober House, Celebrity Rehab e Sex Rehab, com o Dr. Drew. Apesar do seu sucesso, a vida de Kian foi marcada por desafios significativos. Ela lutou contra problemas sérios de dependência, além do sexo, e teve dificuldades para seguir as regras dos programas de reabilitação que participou. Isso até levou à sua dispensa involuntária da reabilitação sexual com o Dr. Drew, destacando as dificuldades que até médicos experientes da TV enfrentaram ao lidar com seu caso. Sua jornada tem sido tudo menos tranquila, com suas lutas contra o vício amplamente documentadas. Apesar da gravidade da sua situação, há um elemento irônico em como até mesmo profissionais de televisão achou o caso dela particularmente desafiador. Brett Ratner também exibiu comportamentos selvagens que lhe garantiram um lugar nesta lista. Natasha Henstridge compartilhou que se encontrou adormecendo no sofá de Brett Ratner enquanto assistia a um filme. Na época, ela era uma modelo de moda de 19 anos, e Ratner, com pouco mais de 20 anos, era um aspirante a diretor de videoclipes. Eles estavam passando tempo com amigos no apartamento dele em Nova York quando os outros foram embora, deixando Henstridge sozinha com Ratner. Quando ela tentou sair, Ratner bloqueou a porta com o corpo e começou a se insinuar, forçando-a a uma situação desconfortável. Ratner, no entanto, através do seu advogado Martin Singer, contestou a versão dos fatos de Henstridge. Desde aquele encontro no início da década de 1990, Henstridge alcançou sucesso como atriz, estrelando em filmes notáveis como Species e The Whole Nine Yards. Ainda assim, a memória do encontro dela com Ratner permaneceu, especialmente enquanto Ratner ganhou destaque em Hollywood, dirigindo, produzindo ou financiando grandes sucessos de bilheteria como A Hora do Rush, X-Men, O Confronto Final, O Regresso e Quero Matar Meu Chefe. No meio da onda de acusações contra homens poderosos na indústria do entretenimento, Henstridge e outras 5 mulheres acusaram Ratner de várias formas de assédio sexual e má conduta ocorrendo em ambientes privados, em sets de filmagem ou em eventos da indústria. Olivia Munn contou um incidente durante sua visita ao set do filme de Ratner de 2004, Depois do Pôr do Sol, onde ele supostamente se expôs em seu trailer. Munn, que era uma aspirante a atriz na época, documentou o incidente em seus ensaios sem nomear Ratner. No entanto, Ratner mais tarde se identificou como o diretor, fazendo alegações falsas sobre suas interações. A frustração de Munn com os rumores falsos persistentes a levou a falar em apoio a outras mulheres que compartilharam suas histórias. Ao longo de sua carreira, Ratner cultivou uma imagem de playboy, vangloriando-se de suas aventuras românticas com celebridades como Paris Hilton, Lindsay Lohan e Mariah Carey. Seu comportamento e declarações públicas atraíram críticas e conversa mais ampla sobre má conduta sexual em Hollywood. Esta lista estará incompleta sem Woody Allen. Em agosto de 1992, ele foi acusado por sua filha adotiva de 7 anos, Dylan Farrow, de abuso sexual. O suposto incidente ocorreu na casa de sua mãe adotiva e atriz, Mia Farrow, em Bridgewater, Connecticut. Allen tem mantido consistentemente sua inocência e negado essas alegações ao longo dos anos. Na época da acusação, Allen e Mia Farrow estavam juntos há 12 anos e tinham 3 filhos, 2 adotados, Dylan e Moses, e um biológico, Satchel. O abuso supostamente ocorreu 8 meses depois de Farrow descobrir sobre o relacionamento sexual de Allen com sua outra filha adotiva, Sunny Previn, que mais tarde se casou com Allen. Previn tinha 21 anos e estava no primeiro ano da faculdade. Quando o faraó soube sobre o relacionamento deles, Allen afirmou que seu relacionamento com Sunny irritou o faraó, levando-a inventar a acusação de abuso como vingança. Qual poderia ser a verdade? Acho que nunca saberemos, ou talvez, só talvez com o tempo, saberemos. Primeiro na lista é Tom Sizemore, conhecido por suas atuações intensas em O Resgate do Soldado Ryan e Fogo contra Fogo. Apesar de seu sucesso nas telas, a vida fora das telas de Sizemore foi marcada por um implacável vício em sexo que frequentemente o deixava em apuros. Sizemore casou-se com a atriz Maeve Quinlan em 1996, mas sua união foi breve, terminando em divórcio em 1999 devido aos problemas contínuos de drogas de Sizemore. Sua vida pessoal não terminou aí.
Ele também namorou Heidi Fleiss, a Sim. infame Madame de Hollywood, acrescentando mais popularidade ao seu já caótico estilo de vida. Em julho de 2005, Sizemore tornou-se pai quando Janelle McIntyre deu à luz seus filhos gêmeos. No entanto, o relacionamento deles acabou, adicionando outro capítulo à turbulenta pessoal de Sizemore. Mais tarde naquele ano, em 19 de outubro de 2005, a Vivid Entertainment lançou The Tom Sizemore Sex Scandal, uma fita de sexo com Sizemore e várias mulheres. Este lançamento escandaloso trouxe suas escapadas sexuais ao olho do público, manchando ainda mais sua reputação. No vídeo, Sizemore afirmou ter tido relações sexuais com Paris Hilton, uma declaração que Hilton negou veementemente. Ela afirmou que a alegação de Sizemore era apenas uma jogada para aumentar as vendas da fita controversa. Essa negação pública fez pouco para mitigar o impacto do escândalo na já danificada carreira de Sizemore. A luta de Tom Sizemore contra o vício em sexo, clinicamente conhecido como priapismo, tem sido associada à sua história de abuso de substâncias envolvendo álcool e drogas. Profissionais médicos atribuíram seu comportamento sexual compulsivo a esta causa subjacente. De acordo com seu empresário, a capacidade de Sizemore de se envolver em atividade sexual sem pausa é uma consequência de sua condição. Enquanto o ator continua a lutar contra a depressão, foi relatado que ele está fazendo progressos significativos em sua jornada de recuperação. O próximo é Marlene Dietrich, a glamourosa estrela de cinema da Era de Ouro de Hollywood. Seu encanto se estendia além da tela, com um apetite sexual insaciável bem documentado que a tornou uma das estrelas mais comentadas da época. O relacionamento de Dietrich abrangeu tanto mulheres quanto homens, um fato que ela nunca manteve em segredo. No entanto, eram geralmente seus amantes masculinos que eram mencionados pelo nome. Seus envolvimentos amorosos eram tão glamurosos quanto ela. Entre seus amantes notáveis foi a bem-sucedida atriz americana Tallulah Bankhead. Outro relacionamento intrigante foi com Joe Carstairs, cujo verdadeiro nome era Marion Barbara. Carstairs viveu abertamente como lésbica no início do século XX e ganhou fama como uma excêntrica piloto de barcos de corrida. Dietrich nunca fez grande questão sobre sua bissexualidade. Quando o diretor e ator austro-suíço Maximilian Schell perguntou sobre suas experiências com mulheres durante a realização do documentário Marlene, 1984, alguns anos antes de sua morte, sua resposta foi: "Ah, você sabe, tem um homem e tem uma mulher, e então ele deita sobre ela. E aí simplesmente acontece, certo? É a mesma coisa com duas mulheres." O amor aberto e natural de Dietrich por ambos os sexos foi revolucionário, especialmente na esfera pública. Em seu primeiro filme de Hollywood, Marrocos, 1930, ela causou alvoroço ao beijar outra mulher enquanto vestia um smoking. Isso nunca tinha acontecido antes na tela, nem o beijo, nem a mulher com o smoking. Marlene Dietrich adotou a moda masculina em particular, frequentemente posando de terninho e gravatas. Inicialmente famosa por seu apelo sexual com uma cartola masculina, ela progressivamente embaralhou as normas de gênero. Sua imagem mais icônica do filme de 1930, O Anjo Azul, apresenta-a em suspensórios e uma cartola, um visual que a transformou em uma estrela global. Você se lembra do título que eu sugeri que se encaixaria para o Kevin? Acho que é hora de passar para Harvey Weinstein. Reabasteçam suas pipocas porque a história dele é longa. Em 24 de fevereiro de 2020, Harvey Weinstein foi considerado culpado de agressão criminal inapropriada em seu julgamento na cidade de Nova York, mas não foi considerado culpado das acusações mais graves do mesmo crime. Em março de 2015, a modelo italiana Ambra Battilana Gutierrez relatou ao Departamento de Polícia de Nova York que Weinstein a havia apalpado durante uma reunião de negócios em Manhattan, mais cedo naquele dia. Quando Weinstein contatou Gutierrez para solicitar uma segunda reunião, ela concordou em usar um dispositivo de gravação oculto fornecido pela polícia. A cooperação de Battilana Gutierrez com o Departamento de Polícia de Nova York desempenhou um papel crucial na exposição das acusações de abuso sexual contra Harvey Weinstein, o que eventualmente levou à sua condenação. Durante um jantar no Tribeca Grand Hotel, Weinstein pediu à jovem atriz para ir com ele ao seu quarto de hotel buscar algo. Hesitante, ela concordou, conforme revelado em uma entrevista posterior à ABC News. No entanto, ela se recusou a entrar no quarto dele, parando na porta.
Ela conseguiu gravar Weinstein aparentemente admitindo que apalpou seus seios no dia anterior. Mas ele desconsiderou suas ações como insignificantes. Oh, por favor, me desculpe, estou acostumado com isso. Vamos, por favor, ele disse a ela, de acordo com áudio posteriormente divulgado pelo gabinete do procurador do distrito de Manhattan e publicado na revista New Yorker. Ashley Judd, chocada com a admissão casual de Weinstein, questionou a declaração dele dizendo: "Você está acostumado com isso?" Weinstein respondeu: "Sim", e prometeu não repetir o comportamento. A acusação de Judd marcou a primeira alegação pública de agressão sexual contra Weinstein. Após uma investigação, o promotor distrital de Manhattan, Cyrus Vance, decidiu não processar Weinstein pelo incidente, uma escolha que ele seria obrigado a justificar 2 anos depois. Em 6 de outubro de 1915, a atriz Ashley Judd veio a público com alegações de que foi assediada sexualmente por um superior durante as filmagens de Kiss the Girls em 1997. Enquanto ela não nomeou Weinstein na época, mais tarde revelou sua identidade. Em uma entrevista à Variety, Judd revelou que o indivíduo não identificado a convidou para seu quarto de hotel sob o pretexto de discutir sua carreira e, em seguida, tentou fazê-la assistir enquanto ele tomava banho. Após esses eventos, um artigo explosivo do New York Times, intitulado Harvey Weinstein, pagou acusadoras de assédio sexual por décadas foi publicado. As repórteres Jodi Kantor e Megan Twohey revelaram que Weinstein havia resolvido pelo menos 8 casos de má conduta sexual com várias mulheres ao longo de várias décadas. O artigo destacou a acusação pública de Ashley Judd contra Weinstein, detalhando seu comportamento inadequado com ela em 1997. Este exposé provocou uma avalanche de acusações semelhantes por parte de inúmeras mulheres, totalizando 80, o que levou à demissão de Weinstein de sua própria empresa dentro de dias após a publicação da história. É hora de conhecer Uma vez amado papai de Bill TV. Cosby. Entre Esses os filmes notáveis é o show Cosby, que levou-o à fama com sua interpretação do Dr. Heathcliff Huxtable, um amado pai e marido. O programa recebeu aclamação da crítica e tornou-se um fenômeno cultural durante sua exibição de 1984 a 1992. O talento cômico de Cosby e sua presença acolhedora conquistaram o público em todo o mundo. Outro filme notável é I Spy, onde Cosby, ao lado de Robert como Cole, agentes secretos, nesta série de comédia repleta de ação, Que foi ao ar a partir de 1965 a 1968. O papel de Cosby como Alexander Scott lhe rendeu amplo reconhecimento e marcou uma das primeiras vezes que um ator afro-americano desempenhou um papel principal em um drama televisivo. Mas, nos últimos anos, acusações contra Bill Cosby se acumularam, com mais de 60 mulheres acusando-o de toques inapropriados, agressão sexual facilitada por drogas, abuso sexual infantil e assédio sexual. As alegações remontam à metade da década de 1960, com incidentes supostamente ocorrendo até 2008 em 10 estados dos Estados Unidos e uma província canadense. O clamor público intensificou-se após a apresentação de stand-up do comediante Hannibal Buress em outubro de 2014, que insinuou a conduta sexual inadequada oculta de Cosby, levando a um aumento nas acusações. Em 2014, Judy Hood entrou com um processo civil contra Cosby na Califórnia, alegando agressão sexual quando ela tinha 16 anos em 1975. O julgamento começou em 2022, culminando com o veredicto do júri a favor de Hood, com Cosby sendo condenado a pagar $500 mil em danos compensatórios. Subsequentemente, em 2023, 9 mulheres moveram processos de agressão sexual contra Cosby, reforçando ainda mais a gravidade das acusações contra ele. Depois, a Lindsay Lohan, que já foi uma queridinha da Disney e ícone adolescente. Lohan alcançou a fama interpretando papéis duplos como gêmeas animadas no sucesso do remake de Operação Cupido. Ela seguiu esse sucesso com uma série de filmes adolescentes populares, incluindo Sexta-feira Muito Louca, Confissões de uma Adolescente em Crise e o icônico Meninas Malvadas. No entanto, sua transição de querida de Hollywood à figura constante nos tabloides foi rápida e dramática. A vida pessoal de Lohan tornou-se um tema favorito para colunistas de fofocas que prosperavam em histórias sensacionalistas sobre seus romances, rivalidades de celebridades e dramas nos bastidores.
As revistas frequentemente relatavam sobre seus relacionamentos e, em certo momento, até publicaram uma lista de seus supostos parceiros, provocando uma frenesi na mídia. Em 2014, durante o tratamento para abuso de substâncias, Lohan compilou uma lista de seus parceiros íntimos, muitos dos quais eram celebridades de alto perfil. A lista, que vazou para a mídia, incluía nomes notáveis como Max George, Wilmer Valderrama, Adam Levine, James Franco e Justin Timberlake. No auge de seus problemas com substâncias, rumores diziam que Lohan esteve com 3 homens diferentes em um período de 24 horas. O músico italiano Alessandro Di Nunzio, que afirmou ter tido um encontro apaixonado com Lohan em 2008, expressou sua consternação ao descobrir que ela também havia se envolvido com o ator italiano Dario Faella e o ator Eduardo Costa na mesma época. O celebrado jornalista e ator intermitente Benoit Denizet-Lewis também está na lista. Ele é conhecido por seu papel no filme Michael e Branco. A Ascensão e Queda da Abercrombie & Fitch. Ele chocou o mundo ao revelar seu segredo mais profundo ele mesmo. Aos 24 anos, ele se encontrou em uma situação desesperadora, esperando sozinho em um estacionamento de supermercado deserto na costa da Califórnia, à 1 da manhã. Ele estava lá para encontrar um estranho chamado Mike, com quem havia se conectado online. No entanto, dúvidas Sua atormentaram. mente, enquanto questionava se Mike realmente existia, ou se era apenas fruto da imaginação de alguém. Benoit sabia que Mike, Era uma que dizia possibilidade. estar paranoico com a namorada, 22, e sobre sua descoberta de sua orientação para o mesmo poderia sexo e... não aparecer. Esse medo não era infundado, pois Benoit já havia sido deixado para trás por vários homens antes. No entanto, ele também mantinha a esperança de que Mike cumprisse o encontro planejado e transformasse sua fantasia online em realidade. Caso Mike não aparecesse, Benoit tinha um plano B chamado Travis, um jovem de 19 anos com quem ele tinha se conectado nas salas de chat da AOL. Apesar de nunca ter se encontrado pessoalmente, Benoit considerou ter encontros com Mike e Travis durante sua viagem. Refletindo a natureza de seus desejos e ocultos, os riscos, ele estava disposto a explorando-os. levar para um... O celebrado jornalista e ocasionalmente ator Benoit Denizet-Lewis também está na lista. Ele é conhecido por seu papel no filme I Am Michael e White Hot, The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch. Ele chocou o mundo ao revelar seu segredo mais profundo ele mesmo. Com 20 anos de idade, ele se encontrou em uma situação difícil, esperando sozinho Crescimento em um deserto. estacionamento de 3 andares na costa da Califórnia à 1 da manhã. Ele estava lá para se encontrar com um estranho Mike, chamado. com quem ele havia se conectado online. No entanto, dúvidas assombravam sua mente enquanto ele questionava se Mike realmente existia ou se era simplesmente uma invenção da imaginação de alguém. Benoit sabia que havia uma possibilidade de que Mike, que afirmava ter 22 anos e estava paranoico com a possibilidade de sua namorada descobrir seus encontros com o mesmo sexo, pudesse não aparecer. Esse medo não era infundado, já que Benoit havia sido deixado esperando por vários homens antes. No entanto, ele também mantinha a esperança de que Mike cumprisse o encontro planejado e transformasse sua fantasia online em realidade. No caso de Mike não aparecer, Benoit tinha um plano alternativo chamado Travis, um rapaz de 19 anos com quem ele tinha se conectado em salas de chat da AOL. Apesar de nunca ter se encontrado pessoalmente, Benoit considerou ter encontros com Mike e Travis durante sua viagem, refletindo a natureza de seus desejos ocultos e os riscos que estava disposto a correr para explorá-los. A misteriosa morte da estrela de Kung Fu, David Carradine, trouxe à tona sua longa batalha contra o vício em sexo, chocando seus fãs e a indústria. Como Dale O'Keefe destacou no Dublin Herald, todos nós temos fetiches únicos. Infelizmente, as circunstâncias em torno da morte do ator David Carradine, encontrado nu em um armário de hotel em Bangkok, com cordas em volta do pescoço e genitais, geraram uma curiosidade generalizada sobre suas inclinações sexuais. Após sua morte, suas ex-parceiras começaram a compartilhar histórias sobre os gostos sexuais incomuns de Carradine. Como Yvonne Fulbright destacou na Fox News, independentemente de a asfixia autoerótica ter sido ou não a causa da morte de Carradine, a situação lançou luz sobre esta forma de atividade sexual que ameaça a vida. Restringir o fluxo sanguíneo para o cérebro supostamente aumenta o prazer sexual para certas pessoas.
No entanto, estima-se que entre 500 e 1.000 homens jovens americanos perdem suas vidas devido a esta prática perigosa anualmente. Após a morte prematura de David Carradine, talvez uma maior conscientização em torno deste trágico evento possa servir como um conto de advertência, encorajando as pessoas a buscarem meios mais seguros de procurarem excitação. Se você me perguntar, eu diria que Kevin Spacey leva a coroa quando se trata do assunto em questão. Desde outubro de 2017, após alegações do ator Anthony Rapp de que Kevin Spacey fez uma investida sexual quando Rapp tinha 14 anos, mais de 30 indivíduos surgiram com suas próprias acusações contra Spacey. Esses relatos variam de assédio a toque inapropriado. Em 16 de novembro de 2017, o Old Vic Theatre de Londres, onde Spacey atuou como diretor artístico de 2004 a 2015, anunciou que uma linha direta que estabeleceu para investigar Spacey havia recebido as alegações de uma variedade de comportamento inapropriado sobre todos jovens os homens idade acima de da 18 idade. anos. A alegação provocou uma onda de esforços de controle de danos enquanto várias entidades de Hollywood procuravam se distanciar do ator. A Netflix, o agente de Spacey, seu publicista e a indústria em geral se distanciaram dele. Ele foi efetivamente afastado de House of Cards e foi totalmente substituído em todo o dinheiro do mundo, entre outras repercussões. As revelações tomaram um rumo bizarro na véspera de Natal de 2018, quando Spacey lançou um vídeo estranho através de sua conta oficial no Twitter e o que parecia ser um canal de fãs no YouTube. No vídeo, intitulado Deixem-me Ser Frank, Spacey parecia incorporar seu antigo personagem de House of Cards, Frank Underwood. O vídeo surgiu justamente quando a notícia estourou de que Spacey seria acusado formalmente no Tribunal Distrital de Nantucket em janeiro de 2019 por acusações criminais relacionadas a um suposto ataque de 2016 a um então jovem de 18 anos em um bar. No vídeo, Spacey parece abordar tanto as alegações contra ele quanto o fim de seu personagem em House of Cards. Sua linguagem, que lembra as inquietantes alegações feitas contra ele, sugere um retorno desafiador. Ainda não terminamos, não importa o que qualquer um diga. E além disso, eu sei o que você quer. Você me quer de volta. A seguir, vem o carismático ator irlandês Colin Farrell. A história romântica de Farrell é lendária, com uma lista de ex-namoradas que inclui nomes como Amelia Warner e Liz Taylor, além de casos rumores com Angelina Jolie e Britney Spears. No entanto, seu último relacionamento verdadeiro foi com sua co-estrela de Ondine, Aletia Bakledokouros, com quem ele tem um filho. Os envolvimentos românticos de Farrell frequentemente faziam manchetes, desde ser retratado em um romance por uma ex-namorada até uma fita de sexo vazada com a modelo da Playboy, Nicole Norrin, que resultou em um processo multimilionário. Apesar de sua persona pública como um playboy de Hollywood, Farrell reconheceu abertamente suas lutas com o vício em sexo. Ele reconheceu a natureza viciante dos encontros sexuais, comparando a resposta do cérebro à do abuso de substâncias. Sua visão introspectiva sobre sexualidade se estendeu ao seu papel em The Lobster, onde ele explorou temas de escolha, solidão e repressão sexual. No filme, o personagem de Farrell vivia em um mundo difícil onde as pessoas devem encontrar um parceiro ou enfrentar problemas. Depois de pensar nas ideias do filme, Farrell falou sobre o quão complicada é a atração humana e por que é importante saber o que você quer. Ele quer entender melhor seus próprios sentimentos, percebendo que precisa descobrir por que deseja o que deseja. Farrell também falou sobre suas lutas com o vício em sexo, mostrando como até pessoas famosas lidam com os mesmos problemas que todo mundo. Atualmente, ele está tentando encontrar um meio-termo entre a fama, o desejo de coisas e o crescimento pessoal em um mundo cheio de tentações e desejos. Em seguida, a Farrell está Bette Davis. Apesar de alcançar fama e sucesso em Hollywood, a vida pessoal de Bette Davis foi marcada por turbulências e relacionamentos fracassados. Nem sua beleza deslumbrante e talento puderam salvá-la enquanto enfrentava 3 divórcios, viuvez e traição por sua própria filha. Davis admitiu ter feito escolhas tolas em sua vida pessoal, reconhecendo que nenhum de seus maridos correspondia às suas expectativas. À medida que o poder da estrela aumentava em Hollywood, seus problemas conjugais se intensificavam. Sua fama crescente lançou uma sombra sobre seus maridos com seu primeiro cônjuge, é Harmon Nelson, sentindo-se particularmente ignorado por suas realizações.
O crescente ressentimento de Nelson em relação à priorização de Dietrich da carreira sobre o casamento deles eventualmente desgastou seu vínculo irreparavelmente. No entanto, Davis encontrou consolo e paixão em suas colaborações profissionais, especialmente com o diretor William Wyler. Apesar de ser casada, Davis apaixonou-se profundamente por Wyler, considerando-o o amor da sua vida. O relacionamento deles foi marcado por uma química criativa intensa e troca intelectual, destacando a tendência de Davis de buscar realização fora de seus casamentos. A estrela de reality show e ator Dean McDermott enfrentou numerosos desafios em seu casamento devido à sua o luta. vício em sexo, um tema recorrente em sua vida. Suas lutas com o vício em sexo vieram à tona durante sessões de terapia com sua esposa, Tori Spelling, em seu reality show, True Tori. Em uma sessão, McDermott admitiu insatisfação com sua vida sexual, revelando que só faziam sexo uma vez a cada 2 semanas, o que ele descreveu como menos do que fantástico. Tanto, acreditava que seu relacionamento e vida sexual eram ótimos. McDermott então confessou ter uma amante de 28 anos, enfatizando que só estava interessado no aspecto físico do relacionamento e não estava emocionalmente envolvido. Spelling, devastada pela infidelidade do marido, expressou suas frustrações com lágrimas, sentindo-se inadequada e incapaz de satisfazer seu apetite sexual insaciável. Ela atribuiu o comportamento de McDermott ao seu vício em sexo, destacando sua incapacidade de encontrar contentamento só com ela. McDermott eventualmente procurou ajuda, internando-se em uma reabilitação para tratar seu vício, mas a tensão em sua relação continuou evidente, com Spelling lidando com sentimentos de inadequação e traição. Em seguida, temos Callum Best, filho da lenda do futebol George Best, que se tornou infame por seu estilo de vida e suas aventuras sexuais desenfreadas. Sua reputação como um autoproclamado bad boy sofreu um golpe severo quando surgiram imagens escandalosas mostrando-o envolvido em uma orgia regada a drogas com prostitutas. A revelação chocante serviu como um alerta para Best, levando-o a buscar ajuda e enfrentar seus comportamentos destrutivos. Reconhecendo a necessidade de mudança, ele se comprometeu a uma jornada de reabilitação e recuperação. Através de uma combinação de terapia, grupos de apoio e uma nova dedicação à sobriedade, Best embarcou em um caminho rumo à redenção. Apesar dos desafios que enfrentou ao superar o vício e reconstruir sua vida, ele permaneceu determinado a deixar seu passado problemático para trás. Após sua reabilitação, Best emergiu como um defensor da conscientização sobre o vício e saúde mental, usando sua plataforma para inspirar outros. Você conheceu Hattie Lamar. Você provavelmente já conheceu. Ela foi chamada de a mulher mais bonita do mundo durante as décadas de 1930 e 1940 e se viu lançada aos holofotes por razões além de seu talento como atriz. Os papéis de Lamar muitas vezes a retratavam como uma figura sedutora, levando a que fosse rotulada como viciada em sexo tanto por admiradores quanto por críticos. Em 1933, Lamar atuou em Êxtase, interpretando o papel de uma jovem noiva chamada Eva. O filme apresentou uma cena inovadora em que a personagem de Lamar, após um mergulho no libertador, encontra um engenheiro viril, experimentando prazeres que seu marido impotente não pode proporcionar. A atuação de Lamar, particularmente suas aparentes expressões de êxtase, causou alvoroço e polêmica, com o filme sendo condenado pelo Papa Pio V e a própria Lamar rotulada como a garota do êxtase. Apesar da sua beleza impressionante e talento inegável, Lamar enfrentou desafios em Hollywood devido ao preconceito sexista, muitas vezes sendo estigmatizada em papéis que focavam apenas em seu apelo físico. A própria Lamar lamentava o impacto que sua aparência tinha em sua carreira, sentindo-se presa por sua própria beleza e pelas oportunidades limitadas que ela lhe oferecia. No entanto, Lamar estava longe de ser passiva em sua busca pelo sucesso. Ela procurava ativamente papéis que a desafiassem como atriz, defendendo-se em uma indústria dominada por executivos e diretores homens. A determinação de Lamar em controlar seu próprio destino levou-a a fazer escolhas ousadas, mesmo correndo o risco de desagradar os chefes de estúdio ou rejeitar papéis que não estavam alinhados com sua visão. É hora de voltarmos nossa atenção para Roman Polanski. Dadas suas ações chocantemente deploráveis, não é surpresa que Roman Polanski tenha sido rotulado como um viciado em sexo.
Em 10 de março de 1977, o então diretor de cinema de 43 anos de idade enfrentou graves consequências legais quando foi preso e acusado em Los Angeles por múltiplos crimes contra Samantha Gailey, de 13 anos de idade. As acusações incluíam relação sexual ilegal com um menor, agressão a um menor, uso de drogas, perversão, sodomia, participação em atos libidinosos com uma criança menor de 14 anos e fornecimento de substâncias controladas a um menor. Durante sua acusação, Roman Polanski inicialmente se declarou inocente de todas as acusações. No entanto, ele posteriormente concordou com um acordo judicial que envolvia admitir culpa pelo crime menor de ter relações sexuais ilegais com uma menor. Em troca, as 5 acusações mais graves contra ele foram retiradas. Conforme ordens do tribunal, Polanski foi submetido a uma avaliação psiquiátrica e foi posteriormente colocado em liberdade condicional. No entanto, quando descobriu que ainda poderia ser preso e posteriormente deportado, Polanski optou por fugir da justiça. Em fevereiro de 1978, apenas horas antes de sua sentença marcada, ele fugiu para a Inglaterra e depois para a França, onde tem residido principalmente desde então. Para evitar uma possível extradição para os Estados Unidos, Polanski tem evitado cuidadosamente viajar para países que possam enviá-lo de volta. A próxima pessoa na minha lista é Nicole Martin. Ela é reconhecida por seus papéis em A Família Plouffe, Samedi Derrière e Nicole Martin, Il était une fois des gens heureux. Ela enfrentou uma batalha angustiante contra o vício em sexo e autoestimulação, conforme revelado pela ex-coelhinha Nicole Noreen. Em uma confissão franca no programa de Joy Behar, Noreen relatou a profundidade de suas lutas, revelando casos em que seu vício se tornou tão avassalador que ela não conseguia sair da cama por um dia inteiro. Ela descreveu a experiência como exaustiva e assustadora, pois consumia o dia inteiro e a deixava sem energia até para necessidades básicas como comida. Noreen expressou seu compromisso com a recuperação, enfatizando seus esforços para evitar gatilhos que poderiam desencadear seu comportamento viciante. A beleza atemporal de Ava Gardner cativou o público, mas fora das telas, suas paixões incluíam um apetite sexual insaciável que se tornou lendário em Hollywood. Sua busca incessante para satisfazer seus desejos sexuais a levou de um relacionamento a outro. Seu primeiro marido, Mickey Rooney, era notório por sua infidelidade, chegando a trair Gardner enquanto ela estava hospitalizada, se recuperando de uma apendicectomia. Após seu divórcio de Rooney, Gardner casou-se com o líder de banda Artie Shaw, a quem ela descreveu como um tipo diferente de valentão, constantemente menosprezando-a. Apesar de seu casamento com Shaw, Gardner envolveu-se em casos, incluindo um com Robert Mitchum, por quem admitiu ter uma grande atração, apesar do estado civil dele. Seus envolvimentos românticos se estenderam a Howard Hughes, a quem ela reconheceu por sua generosidade, especialmente ao cobrir as despesas médicas de sua mãe. No entanto, Gardner afirmou que nunca amou Hughes, condenando suas crenças racistas. Apesar de se casar com Shaw em 1945, o hábito de fumar muito e o consumo excessivo de álcool de Gardner desgastaram o relacionamento deles. Ela admitiu sentir-se intelectualmente insegura perto de Shaw, o que a levou a fazer um teste de QI, no qual teve um ótimo desempenho. No entanto, o casamento deles foi de curta duração, pois Shaw a deixou por outra mulher apenas uma semana após o primeiro aniversário. A vida amorosa tumultuada de Gardner também incluiu um relacionamento com o ator George Scott, que ela afirmou frequentemente submetê-la a abusos em estados de embriaguez. Essas experiências pintam um retrato complexo da jornada romântica de Gardner, caracterizada por paixão, tumulto e desilusão. Agora sei que você deve ter visto Greta como a santa de Hollywood, porque ela raramente se envolvia em controvérsias, mas estou aqui para lhe dizer que você foi enganado. Greta Garbo optou por pular toda a questão do casamento, mas nossa, ela tinha um talento para criar um certo mistério romântico. Ela dançou pela cena dos encontros com uma graça sem esforço, misturando-se com homens e mulheres, solteiros e pessoas casadas, tudo enquanto mantinha seu espírito ferozmente independente. Considere o caso do ator Gilbert Rowland, que se viu arrebatado pelo charme de Garbo durante a tumultuada Segunda Guerra Mundial. Em um momento de celebração, Garbo supostamente mimou Rowland com um encontro apaixonado, até ofereceu uma lembrança, uma calcinha sua. No entanto, quando Rowland voltou de licença, a aura misteriosa de Garbo prevaleceu quando ela rejeitou suas tentativas de reconectar. O motivo?
Não sabemos. A vida amorosa de Garbo era um segredo bem guardado, mas rumores circulavam sobre os seus envolvimentos com o fotógrafo de moda discretamente gay Cecil Beaton. O relacionamento deles durou 3 décadas, com encontros em metrópoles movimentadas como Nova York, Califórnia, Londres e Paris. Beaton, conhecido por sua franqueza, compartilhou pouco de seus encontros com o autor Truman Capote, que mais tarde descreveu Beaton como um dos poucos que poderia satisfazer Garbo fisicamente. Mas o próprio Beaton continuava perplexo com seu próprio talento, refletindo para seu biógrafo sobre a intensidade inesperada que trouxe aos seus encontros. Sua energia bruta intrigava e chocava Garbo, deixando ambos perplexos com a força magnética da sua conexão. Na jornada turbulenta das aventuras românticas de Garbo, uma coisa permanecia certa: ela jogava segundo suas próprias regras. Se você assistiu ao seriado musical dos anos 1970, The Partridge Family, então você deve conhecer David Cassidy. Sua interpretação de Keith o catapultou ao status de ídolo adolescente, tornando-o uma superestrela pop da época. No entanto, por trás da fachada brilhante, Cassidy lutava com seus demônios interiores, incluindo uma batalha contra o vício em sexo. Ao longo de sua vida, Cassidy lutou com vários problemas, muitas vezes sentindo um profundo senso de infelicidade e uma incapacidade de encontrar prazer em suas conquistas. Apesar da adoração dos fãs, Cassidy confidenciava a círculos próximos sua insatisfação com a vida, lamentando que seu sucesso não lhe trazia a satisfação que os outros presumiram. Ele frequentemente minimizava seu status de celebridade, tentando transmitir aos fãs a realidade de suas lutas e imperfeições. Interações com fãs muitas vezes deixavam Cassidy se sentindo incompreendido enquanto ele tentava transmitir a complexidade de seu tumulto interior. Apesar das aparências externas de fama e sucesso, Cassidy se sentia como apenas mais uma pessoa navegando pelos desafios da vida, tentando passar por cada dia. Seus esforços para comunicar isso aos fãs foram recebidos com descrença, pois eles não conseguiam imaginar como alguém, com o nível de estrelato dele, pudesse sentir algo além de contentamento. Também temos a supermodelo e atriz Amber Smith em nossa lista. A deslumbrante modelo de biquíni da Sports Illustrated não apenas causou impacto na frente das câmeras, ela mergulhou de cabeça na cena de reality shows, revelando tudo, não em 1, não em 2, mas em 3 programas de sucesso. Reabilitação de celebridades com o Dr. Drew, Casa Sober, e reabilitação sexual com o Dr. Drew. Mas a história de Amber não era apenas sobre o glamour e o brilho do mundo da moda. Ah, não. Ela trouxe intensidade ao revelar corajosamente suas lutas contra o vício para todos verem. Desde lutar contra o abuso de substâncias até lutar com o vício em amor, ela expôs tudo, mostrando ao mundo que até os rostos mais bonitos podem ter seus demônios. E se isso não bastasse, ela foi além e escreveu seu próprio livro revelador, Love Addict, Sex, Romance and Other Dangerous Drugs. Neste memorável livro, ela revelou sua obsessão de 12 anos por um homem, dando aos leitores um lugar privilegiado na montanha-russa de sua vida amorosa. A ardente Lupe Velez, conhecida como a Mexican Spitfire, era tão famosa por sua vida amorosa tempestuosa quanto por seus papéis no cinema com suas façanhas sexuais frequentemente nas manchetes. Lupe Velez uma vez disse: "Na igreja sou uma santa, em público sou uma dama, mas dentro das paredes da minha própria casa sou um diabo." Esta citação explica a essência do caráter enigmático de Velez, pois ela acreditava que os limites de sua casa lhe permitiam a liberdade de expressar seu verdadeiro eu desinibido. Ela deleitava-se com a capacidade de abraçar plenamente suas emoções e entregar-se a comportamentos impulsivos, desde explosões passionais até danças desenfreadas, sem medo de julgamento ou expectativas sociais. Para Lupe Velez, a casa não era apenas um local de residência, mas um santuário onde ela podia deixar seu demônio interior correr livre. Mesmo quando menina, Lupe Velez exalava uma sensualidade inegável, que era instantaneamente reconhecida por aqueles ao seu redor. Seu encanto atraía muitos rapazes para sua casa, cada um disputando sua atenção com assobios e declarações fervorosas de admiração. No entanto, para Lupe, esses rapazes eram apenas um meio para um fim, servindo como ferramentas para adquirir as coisas que ela mais cobiçava,
como fotos de astros de cinema ou fitas coloridas para seu cabelo. Essa dinâmica se tornou a norma, com pretendentes incessantemente cercando sua casa, ansiosos para ver a cativante Lupe. Até sua irmã Josephine ficou enredada na teia de paixão, atuando como mensageira entre Lupe e seus muitos admiradores. Lupe rapidamente se tornou hábil em diferenciar os assobios únicos de seus jovens pretendentes, aprofundando-se ainda mais em um mundo de desejo em ascensão e fascinação. Quando jovem, Lupe era atraída pelo glamour de Hollywood e desejava fotos de astros de cinema. Embora desafiasse as normas da sua sociedade, ela estava disposta a trocar favores para adquirir aquelas fotografias. Isso mostrou seu empenho em perseguir seus sonhos e fez dela uma figura única e poderosa. A princesa de Mônaco, Grace Kelly, tinha uma imagem pública serena que contrastava fortemente com os rumores sobre suas compulsões sexuais. Por anos, Grace Kelly foi considerada uma viciada em sexo, mas o livro de Sarah Bradford desafia essa noção. De acordo com Bradford, Grace tinha um apetite sexual saudável e desfrutava de relacionamentos com figuras notáveis como Clark Gable e Ray Milland. O livro retrata Grace como alguém com um apetite sexual normal que desafiou as restrições de sua criação de classe média na Filadélfia. Mesmo antes de seu casamento com o príncipe Rainier de Mônaco, em 1956, Grace já não era estranha a envolvimentos românticos. Seu relacionamento com Clark Gable durante as filmagens de Mogambo foi não correspondido, terminando com Grace experimentando rejeição pela primeira e única vez. Da mesma forma, seu envolvimento com Ray Milland durante as filmagens de Disque M para Matar, de Alfred Hitchcock, foi intenso, mas Grace terminou abruptamente quando a esposa de Milland ameaçou divórcio. Ao contrário das alegações da colunista de fofocas Hedda Hopper sobre ninfomania, o livro descarta tais afirmações. Revela que enquanto Bing Crosby e William Holden estavam encantados com Grace, mas seus sentimentos não eram correspondidos. Em vez disso, Grace passava fins de semana com o ator francês Jean-Pierre Aumont. O livro de Bradford também É relata um incidente humorístico envolvendo o designer de roupas de Grace, Oleg Cassini, que Veja-se ficou um tão convite emocionado ao receber um presente dela que mergulhou em sua piscina vazia, quebrando o nariz no processo. Aos olhos do público, Grace personificava a loira fria de luvas brancas, mas por trás dessa fachada, ela atuava como uma irlandesa calorosa e sensual em particular, usando sua imagem como um escudo protetor. Grace faleceu tragicamente em setembro de 1982 após um acidente de carro que resultou de uma hemorragia cerebral enquanto ela estava ao volante. A próxima pessoa na lista é Pamela Anderson. A vida de Pamela Anderson tem sido uma montanha-russa de fama, exploração e relacionamentos tumultuosos, com seu status de símbolo sexual muitas vezes ofuscando sua dor e lutas. Apesar de sua fama duradoura, Anderson enfrentou inúmeros desafios, desde abuso na infância até paparazzi invasivos e relacionamentos românticos traumáticos. Seu primeiro casamento com Tommy Lee, o baterista do Motley Crue, começou como um romance vertiginoso impulsionado por paixão e êxtase. No entanto, a realidade da constante vigilância da mídia cobrou seu preço, agravada pelo roubo de sua infame fita de sexo, que se tornou o primeiro escândalo de celebridade do tipo. Após o divórcio de Lee, Anderson embarcou em uma série de noivados e casamentos, incluindo relacionamentos com o modelo sueco Marcus Schenkenberg e o astro do country rock, Kid Rock. Apesar de momentos de felicidade, essas uniões foram de curta duração, com Anderson descrevendo-se como livre após sua separação de Kid Rock. subsequente atuação Os de casamentos com Salomon foram marcados por um ciclo de reconciliação e divórcio, refletindo a vida amorosa tumultuada de Anderson. Mais recentemente, ela se casou com seu guarda-costas, Dan Hayhurst, em um romance avassalador induzido pela pandemia que acabou em separação. Apesar dos altos e baixos de sua vida amorosa, Anderson continua resiliente e sem pedir desculpas por ser quem é, abraçando seu status de solteira com graça e independência. A seguir, Ingrid Bergman. Quando Ingrid Bergman chegou a Hollywood pela primeira vez, ela desafiou a típica transformação de estrela, recusando-se a mudar seu nome, usar maquiagem pesada ou alterar sua aparência natural. Apesar da pressão da indústria, Bergman permaneceu firme na sua recusa, abraçando suas características nórdicas, incluindo suas sobrancelhas espessas como parte de seu charme único.
O produtor David O. Selznick reconheceu o apelo da beleza natural de Bergman e a promoveu como a nórdica natural, posicionando-a como um antídoto à imagem glamurosa fabricada por Hollywood. Ao longo de sua carreira, Bergman estrelou uma série de filmes que reforçaram sua imagem como uma mulher pura e virtuosa, apesar de ocasionais indiscrições na tela, enquanto sua personagem em Casablanca se envolveu em infidelidade. Bergman manteve uma aura de inocência e integridade. No final da década de 1940, a natureza namoradeira de Bergman veio à tona quando ela escreveu uma carta encantadora ao diretor italiano Roberto Rossellini, expressando sua admiração pelo trabalho dele e disposição para colaborar. Apesar da reputação de Rossellini como mulherengo, a abordagem brincalhona de Bergman conquistou-o, levando a um caso apaixonado e eventual colaboração em um projeto de filme inovador. A química inegável entre Bergman e Rossellini era evidente mesmo antes de começarem a filmar, com fotografias capturando a tensão e a antecipação palpáveis entre eles.